Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá. Olha só, gente, estamos aqui em mais um episódio do Tava Vindo Pra Cá. Eu sou o Daniel Sartório, comediante stand-up, e hoje vamos conversar com o Di Lopes. Eu tô muito ansioso, tem muito tempo que eu não entrevisto alguém. A última entrevista que eu fiz foi com o meu pai, Celso Trindade, que eu já conheço há um pouquinho mais de tempo que o Di Lopes. E hoje, na entrevista, cara, vai ser muito interessante. Eu tô gravando isso aqui previamente, geralmente eu gravo isso depois, mas eu tô aqui testando os equipamentos, testando esse modo de entrevista. A Jéssica, ela vai ficar na mesa mudando as câmeras aqui, e eu acho que talvez seja um jeito legal da gente voltar com o podcast de um jeito mais simples e que dê para ter imagem e áudio, e eu espero que vocês gostem, tá bom? E lembrando, se vocês gostarem, por favor, me mandem um e-mail no tavavindopracá@gmail.com, e se vocês não gostarem, mandem um e-mail para amaurifte@hotmail.com, tá bom? Críticas é só para aquele careca pilantra. Então é isso, vamos pro primeiro episódio da nova temporada do Tava Vindo Pra Cá. Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Mas já Eu tava acontecia vindo na pra cá. época do podcast, muita gente tipo, falava um bagulho lá no ao vivo, um absurdo, depois o pessoal pedia pra tirar o corte. Então, e se fosse, se E aí não ia pra tirasse... outros canais de corte que a gente não tem o controle, os caras falavam, mas tá lá. Eu falava, mano, ele não tem o que fazer, não consigo cortar, você tem que falar com as pessoas lá. E bombava em outros canais, no nosso... no seu documentário que você fez agora pro seu especial... Já começou, é? Já começou. Tá. No documentário que você gravou, eu participei, Você participou, hein? que você fez um título bem sensacionalista sobre o final do stand-up, né? A crise do stand-up. Você falou uma coisa que eu queria começar sobre isso, Tá. né? Que foi a sua confiança que você tinha no seu texto, desde o início, né? Sim, que foi uma coisa importante pra eu conseguir entrar na cena, que isso lá pra, sei lá, acho que 11, 12, por aí, que era a época que não tinha comedies. Acho que o único que tinha ali era o Beverly e o Comedians começando, e era um bagulho muito distante, tá ali. Tinha toda uma parada que a gente pode até falar disso, se não é uma coisa que deveria... Que na época eu achava meio escroto, talvez um pouco errado, mas hoje eu pensando, talvez precisava ser assim em todos os comedies. Depois a gente pode tocar nesse assunto. Mas Então, pra eu conseguir fazer os shows, quando eu saí do trampo lá, que eu trabalhava com meu pai na oficina, acho que foi em 2012, falei, mano, preciso fazer pelo menos 1,5 pau com comédia. Que eu tinha 300 da minha parte do aluguel, que eu morava com um amigo meu, com o Bruno. E aí eu consegui já esses 300 trampando com o Vilela no YouTube, escrevendo pra ele o plantão e o manual. Pouca gente sabe, eu acho que eu falei pouco disso sobre... Né, porque eu escrevia pro Vilela no YouTube. Que era um daqueles programas também que ele postava muito no Facebook. Era época que o Facebook era muito forte. Também, mas ele era forte no YouTube mesmo, que era um quadro, que não era nem o plantão do Vilela, que bombava era o outro, Manual da Introdução à Introdução, que era o nome do quadro. Esse daí bombava, esse aí no YouTube dele. Tanto que teve uma época que o Vilela tava enchendo o teatro por conta desse quadro aí, desse quadro do YouTube, que bombava. E eu era um dos roteiristas desse quadro. E aí ele me pagava 300 conto no mês. Era o que eu falei, mano, já garanti minha parte do aluguel, então eu consigo sair do trampo. E aí, mano, vou pedir pra fazer show em todo lugar, todos os bares. Só que tinha um BO, porque muitos bares, a maioria dos bares que tinha na época pra fazer show, era 880, né? O show era muito bom ou muito ruim. E um cara na época, na cena, que meio que comandava ali era o Márcio Careca. Sim. Que ele tinha vários bares que ele era responsável. Mas só eu vou interrompendo, porque só pra gente entender a diferença, assim, porque eu peguei uma cena já completamente diferente quando eu comecei, né? Você tá fazendo há 16 anos, né? Desde 2009. Isso. Eu comecei em 2015. Eu peguei já a época... Depois disso, já de comedy, né? Já tinha comedy, só que a gente também não era bem-vindo em comedy. E eu peguei o início dos bares alternativos. Show ruim que a gente fazia era os shows que não tinha plateia. Eu cheguei a fazer show pra uma pessoa, saca? Sim. Que a pessoa vai no banheiro, você tem que parar. Não, já fizemos show lá, na época tinha um grupo Risereto, sei lá, 2009, 2010. E tinha um grupo que chamava Senhora Comédia, que era os caras começando. O Senhora Comédia tinha o Ventura e o Igor. Sim. Que estão até hoje. O Átila também fazia, o Átila ainda Átila faz até Chinier. hoje. O Átila Chinier, o Chesman Padim. E o nosso grupo era eu, o Cepeda, o Bruno Bolívia, que parou de fazer, que era o... E foi quando eu conheci essa galera. Que foi Vocês falaram que era um dos melhores, né? Era muito, na época ele era muito melhor que eu e o Ventura, e esse cara, só que ele tinha um trampo bom, trabalhava
coisa de aeroporto, então ele viajava, tipo, pra Las Vegas a trampo, ele fazia uns bagulho que ele não ia abrir mão do trampo pra fazer show, igual a gente fazia na loucura, não ganhar dinheiro, os caramba. Então, faltou ele ter essa dedicação, porque ele não precisava, né? Então, é aquilo, meio que pra mim a comédia era, quando eu vi a possibilidade, todo o trampo que eu fiz, tudo que eu já trabalhei, eu odiava. Eu odeio trabalhar, né? Que é o básico do comediante. Então eu falei, se isso aqui não der certo, fudeu pra mim. É a minha última esperança na vida. Isso aqui eu vou me achar se eu conseguir viver disso. Então foi um foco de objetivo. Eu falei, ninguém vai tirar isso de mim até eu conseguir viver dessa porra. Então, na época desses bares, tinha, por exemplo, o Boteco Matias em Suzano. Tem histórias lá maravilhosas. O Boteco Matias, no começo lá, o camarim era no beiro de deficiente. E era um show de quinta-feira em Suzano, que era double chopp, e tipo, era happy hour, só saia do trampo e ia pra lá. Então, 7 e pouco, o bar já abria, double chopp, a galera ficava bebendo, o show começava quase 11 da noite, acho que era 11 da noite. Então, numa quinta. Então, imagina, acho que era 10h30, 11, assim, começava o show. A galera, desde as 7, saindo do trampo, bebaço, perto do fim de semana já. Na hora que começava o show, mano, tava todo mundo louco. Tinha música ao vivo antes, aí parava, vinha o stand-up, depois voltava a música. Era desse... Isso é uma loucura. Desse jeito. Mas era uma música até que era um cara voz e violão, assim, não era coisa banda, nada. Sim. Era mais tranquilo. Só que era difícil fazer, mano, porque ou era muito bom ou muito ruim. Se a galera não gostava de você... Já teve gente de estar no palco e a galera gritava, falou, sai, você é ruim, chama o outro. Era assim, pô. Já tacaram o Limão, um comediante, já tacaram, mano. Tanto que lá em Suzano, o único que era assim, unânime, toda vez ia bem arregaçava, era o rei de Suzano, era o Igor. O Igor Guimarães, a galera amava ele lá naquele bar, então sempre pediam pra ele estar lá. O Igor ganhava a galera daquele, já chegava e falava, boa noite, gente, que alegria. O bar já vinha abaixo, a galera já amava ele, sabe? Quando eu comecei... E aí era um BO pra mim, porque o Igor já tem um bagulho que naturalmente ele prende as pessoas. O Ventura tinha um carisma, o bagulho de act, corporal. Eu não tinha porra nenhuma, mano. Então, pra eu conseguir estar ali fazendo um bom show, que eu já me fudi muito, né? Até conseguir... Falei, mano, preciso ter um texto bom. Um texto que vai funcionar no Boteco Matias, ao Comedians, que era o objetivo de muitos ali. Se eu fizer lá na quebrada ou fizer lá mais elitizado, vai funcionar o meu texto em qualquer lugar. Então, esse foi o meu foco. Falei, preciso ter de 15 a 20 minutos, né? 20 minutos porrada, que vai funcionar em qualquer lugar. Então, foi aí onde eu comecei a ralar, escrever e fui achando, encontrando piada. Quantos shows você conseguia fazer por semana ou por mês nessa época? Cara, eu lembro... Essa época, tipo, quanto tempo de comédia você tinha nessa época que a gente tá falando? Aí, acho que tem uns 3 anos depois, assim, eu não vivia... acho que é isso, 2009 eu comecei, eu larguei, acho que o trampo pra tentar viver de comédia foi em 2011, 2012, por aí. Acho que foi 12, se eu não me engano. E quando deu a vontade que eu achei que dava pra fazer foi quando eu fiz o meu primeiro solo, foi lá no Teatro do Corinthians, que eu vendia de mão em mão o ingresso. Eu lotei aquele teatro vendendo ingresso no final de show. Que eu fui um dos primeiros a fazer esse bagulho que muita gente faz hoje. E alguns deixam de fazer. E é uma baita oportunidade de você encher um show. Que eu pedia pros amigos que tinham bar. E nessa época, até respondendo a sua pergunta, era show de terça a domingo. Tinha shows em vários... Tipo, de terça tinha 3, 4 shows. Em lugares diferentes da cidade. Quinta-feira também era os dias que mais bombava. Era terça e quinta. Assim, tinha muito show, muito bar. E sábado, obviamente, fim de semana, né? Então eu falava com os amigos que eu tinha, tipo... Eu lembro que tinha o grupo lá do Humberto com o Bernardo Veloso. Qual que era aquele nome? Comédia Império? Não. Ou de Osasco Comedy? Não é nem Osasco como nem outro. Era o show que ele fazia com o Bernardo Veloso. Então eles tinham um bar na Lapa. Então eu mandava mensagem pra eles. Mano, posso ir aí dar uma canja? Que eu queria vender ingresso no final do show. E aquele bar lotava de terça-feira. Então eu ia lá... Tipo, fazia lá 10 minutinhos, 12, porrada, e vendia ingresso, tipo, a gravação do meu DVD, R$10 no final, vendia em mãos. Eu imprimia mesmo, que eu tive lan house, então eu fazia tudo no computador, eu mesmo ia lá, fazia um ingressinho, vale ingresso, e vendia no final do show. Imprimia e vendia no final do show. Eu lotei meu primeiro solo assim. Foi 300 pessoas, deu lá quase. E foi encher o teatro, só a maioria das vendas foi nessa de final do show. Ia lá no Comédia Império, Willy de domingo, pedia pros moleques da Cândia e vendia no final do show. Ia no As Comedy, que era de sábado, ia lá, vendia no final do show. Nessa, mano, vendia 20, 30 ingressos ali, 15 ingressos ali. Porque, mano, eu ia assim, pra dar porrada. Fala, cara, o cara é bom. Fez menos tempo que os outros. Rápido. Falei, vai lá ver meu solo. 10 contos as pessoas compravam, né? Eu lembro que eu fui gravar o primeiro especial foi lá no Santo Agostinho. Era uma quarta-feira. No cada data que tinha, eu falei, preciso lotar 700 pessoas aqui. E aí eu usei essa estratégia que eu tinha feito no meu primeiro solo pra lotar aquele teatro e gravar meu primeiro especial. Foi meio assim. Então, quando eu fiz esse primeiro solo, que depois acabou lá, que eu peguei a grana, tinha assim, coisa de quase 2 pau na minha mão, sabe, assim, com dinheiro. Pô, eu falei, caralho, porra, um show deu isso?
E a gente sabe que é muito mais, né? Que foi que deu. Porque eu vendia R$10 no final de sobrou tipo 2 contos. Falei, mano, imagina se eu faço um desse por mês, mais os barzinhos, eu consigo viver disso. Então já foi. Falei, não, dá pra. Aí quando o Vilela falou, ó, tá. 300 todo, era 300, 350 ele pagava, alguma coisa assim por mês. Falei, pô, já garanti meu aluguel, agora eu vou correr atrás de bar. Então eu ligava para os amigos lá, o Paper Hill, do Celso Júnior, tinha e eu do não cheguei Aguena. a pegar esses shows. Então, quando eu comecei esse Paper Hill, ele tava, tipo, quase acabando. Esse de quinta era do Paper Hill, do Matias, do Boteco de Suzano. E eles tinham todos os quintais do Espeto tinha show. Tinha o quintal do Espeto, aquele do... Onde que fica? Que é gigante, que tem um palco. Às vezes rola, tipo, à tarde rolava Jorge Aragão, show. E à noite tinha stand-up pra, mano, meia dúzia de pessoas num lugar gigante. Tinha um que era o pior, o Quintal da Lapa, que era também, o show começava às 7h30. E aí você fazia o show lá, ruim. Assim, ninguém prestava atenção. Parecia que você estava fazendo o show e a galera meio aquela figuração da Praça é Nossa, assim, de fundo, assim, sabe? Conversando, vendo outras coisas. Teve vários shows que a gente olhava pra uma... Ó, aquela mesa tá prestando atenção... Então ali, o show ali. E era aquilo, mano, esperando dar 15 minutos, deu meu tempo, pegar meu cachê e ir embora. Então, por exemplo, o outro show que era difícil de fazer era o Rota do Sol, que era lá na Zona Norte, do Dinho. Foi talvez meu primeiro ou segundo... Você chegou a fazer o Rota? É uma das piores experiências que eu tive lá. Olha como molda o comediante, porque hoje um dos comediantes que é mais estourado e que faz mais sucesso hoje em dia é o Renato Albani. E o Albani, você vê que ele tem muito do bagulho do carisma, você vê os vídeos dele... conversando com a plateia, um cara muito seguro no palco, a galera ama ele, tem um jeito carismático, porque o Renato Albani, o Dinho, que era dono do bar, o Dinho Machado, ele não conseguia ir de terça fazer o show lá, que eu acho que foi quando ele entrou com o Marrom lá no Comedians. E aí o Albani ficou de MC fixo lá nesse show. Então acho que ele ficou assim, coisa de 2 anos, toda terça, sendo MC naquele bar, imagina. Voltava gente pra caramba, então imagina o cara ter que toda hora ficar entrando, fazendo piada, a galera já conhece o texto, já conhece o cara. Então, se você um dia conversar com o Albani, com certeza ele vai citar que o Rota do Sol foi uma baita escola pra ele. Então, aí na minha cabeça, eu preciso ter 15 minutos que funcione em qualquer lugar. Então, como é que eu prendo a atenção da galera? Que eu percebia que eu me fugia muito nesses bares, porque você tem que chamar a atenção, porque é liquidificador, é gente conversando, barulho. Como é que eu prendi a atenção? Falei, mano, piadas rápidas. Eu preciso de piada rápida pra galera prestar atenção. Então foi quando eu fiz a piada que eu acho que até hoje foi uma das melhores aberturas de show que eu tinha, que era do queixo. Que eu falava, tem muito apelido não, era queixuro, queixara, cepacógrafo. Ficava falando um monte de... Já ganhava a galera. E na sequência já vinha com as piadas de ter o nome sujo. E aí foi quando eu comecei a falar, já tem uma abertura, funciona. E aí quando eu achei a piada que fechava o show, eu falei, já era. Então eu tenho o meu set que vai funcionar em qualquer lugar, pô. E aí o meu objetivo era entrar nesse circuito para ganhar os cachê, né? Então era meio que... Quando eu saí do trampo, eu sempre fui ruim de network, né? Você me conhece, sabe como eu sou horrível, eu odeio sair da minha casa, enfim. E toda segunda tinha o show lá no Bar ao Vivo, né? E aí o Ventura falava, mano, você tem que começar a colar lá, tem que ir lá de segunda. Quando eu saí do trampo, eu tinha um Uno 95. E aí, mano, quebrado, era grana certinha. O que eu fazia? Eu separava toda segunda-feira, R$20 pra eu ir lá ver o show no Bar ao Vivo, porque era R$10 que eu botava de gasosa no meu Uninho. E eu guardava R$10, porque quando acabava, a galera ia lá pra padaria. Acho que era Santa Etienne, algumas padarias dessas padarias caríssimas, e eu não tinha grana pra comprar nada, porque eu tinha R$10 no bolso. Então o que eu fazia? Eu segurava, ficava, não, eu tô com fome não, e desmaiando de fome pra estar lá e com a galera, não, tô vendo de boa, a galera comer e ficava de boa na minha. Porque quando eu saía de lá, caminho da minha casa na Zona Norte, tinha um Habib's 24 horas, que aí de segunda a terça, alguma coisa assim, de segunda e terça era esfirra em dobro. Então eu pegava os R$10 e conseguia comprar, sei lá, um monte de esfirra e tomar um refri. Então era toda segunda-feira, eu fiquei 1 ano quase fazendo toda segunda e ia no Habib's. E o primeiro material meu que estourou foi o do Habib's, do texto de ser lugar de pobre, dobro. Então, como foi o lance de como eu tava respirando muito a comédia, tudo pra mim virava piada a situação. Tinha um material que eu gostava muito de comprar mortadela, você não comprava pelo peso, pelo dinheiro. Foi porque eu não tinha grana, era fudido, eu passei por isso, de ter que jogar no corredor, porque passou um pouco, eu fiquei com vergonha de pedir pro cara tirar 50 centavos. E aí eu saí, não, beleza, saí, entrava em qualquer corredor, jogava, não passava com a mortadela. Eu passei muito perrengue de estar quebrado de grana. E tudo isso, mano, virou piada e foram piadas que me ajudou, porque quando deu o boom no Facebook, o texto do Habib's foi o primeiro que acho que bateu, sei lá, 2 milhões orgânico. E aí foi aí que o Ventura, inclusive, que emprestou o cartão dele, eu botei grana, que era isso mais ou menos que a galera fazia, bombar, e botava dinheiro pra cara pra entregar pra mais gente. Aí, acho que eu botei 2 contos de patrocinado, esse vídeo explodiu lá no Facebook na época.
E aí quando eu botei esse bagulho no Facebook, começava a vir muita mensagem de gente querendo contratar. E aí eu fechei um show em Araxá, Minas Gerais, num teatro lá. Caralho, cachê de 2 pau, que foi o que pagou o bagulho do vídeo. Eu falei, olha só. E aí comecei, pintou barzinho, fechei barzinho nesse esquema de, tipo, ser meu bar, tá ligado? Então, eu botava o Careca pra tomar conta, e aí eu pegava, tipo, 150, 200 reais de produção ali, porque o bar era meu. E ele fazia a produção, levava um elenco lá, chamava 2, 3 caras, fazia o show, e aí eu ia sempre na estreia, e depois eu ia fazer outros shows. Quando eu entrei nesse circuito do Careca, que era o meu objetivo, não era nem comidas, porque o Careca, acho que ele tinha 10 bares. O Careca era tipo o segundo. Era. O Careca era pra ele ter sido o Alex, né? É. O que é o Alex hoje, que você. Era pra você ter feito Careca no processo, tem noção? Ia funcionar, ia ser perfeito pra você ser o Márcio Careca no processo, ia ter mais sentido. Mais parecido do que o Careca, ele é gordo também, então. E aí o Careca tinha uns 10 bares. E aí eu falei, eu preciso fazer esse show, porque cada show dele era 300, 200 conto de cachê. Se eu faço todo aquele ali, mais o pay-per-view, rota, o bagulho. Então, eu já peguei situação tipo de terça-feira, que era o Rota do Soltor marcado lá. Nessa época, quanto que um comediante conseguia tirar ele estando nesse. Sem ser famoso? Depende do bar. É 150 médio o cachê. Então, mas, tipo, às vezes os bares do Careca, Um que às cara vezes sem é ser muito interior, famoso, ele 300 conseguia conto. tirar tipo uns 5 pau por mês fazendo comédia? Não conseguia tirar isso tudo, conseguia, não. não. A não ser que ele fechasse um evento corporativo, Saquei. alguma outra, não tirava isso não. Então o meu foco era tirar um pau e meio. Então eu consegui durante muito tempo tirar essa grana aí. Porque, por exemplo, marcava a Rota do Sol, acho que era 150 o cachê. Aí eu ligava pro Celso, falei de terça, pô, posso fazer o quintal lá da Lapa nessa terça que eu vou estar no Rota? Já engatava um show no outro, que era 150 também, era 100, eu acho, 120. Aí eu juntava com outro cachê, era assim, mano, ligando, pedindo. E o que me ajudou era ter carro também, me ajudou muito. Porque aí levava o elenco, facilitava pros caras, né? Ó, vai o Di, leva todo mundo. Já aí te dava dava uma graninha prioridade pra te chamarem também. Sim, sim. E aí foi. Só que aí foi uma outra virada. Precisava ter um material que funcionasse pra eu ir de convidado. E aí começou fazendo canja. A primeira vez foi canja no Rota, pro Careca ver quando era assumiu a produção. Tive que dar canja lá. Sim. E aí eu fiz uma canja lá. Eu lembro que acho que tava o Gueré, o Cambota lá, né? O Cambota era meio que era o principal da noite que ia fechar, né? E eu lembro que o Gueré, eu tinha medo do Gueré, porque muita gente falava do Gueré, que ele era sincerão, né? Era meio escroto com os comediantes, com os open, não sei o quê. E eu não conhecia ele pessoalmente, eu conheci ele esse dia. E ele era mó legal, mano. Foi mó legal comigo. Eu fiz o textinho lá, que funcionava já ali. Texto bom, ele deu toque, assim, dicas de texto. Ele falou, oh, faz isso. E porque foi uma noite que eu me fudi um pouco. Não foi tão alto, porque já era uma coisa que eu também não tinha muito, de interação. Teve os comediantes interagindo e eu fui só texto, né? Então, ali não rolou muito, mas deu pra ver, pô, o texto é bom, pô. As piadas são boas, mas não funcionou tanto. Então, os caras falaram, vai marcar de novo, não sei. Não, vamos ver, e ficou nessa, não marcou. E aí, quando começou a ter uns outros shows lá que eu mandei bem, aí ele falou, agora você, beleza, vou chamar pra fazer vários bares aí de convidado. Só que aí eu falei, preciso de um outro upgrade, que é o quê? Eu me fodo às vezes, porque mesmo tendo texto, que às vezes a galera tá interagindo muito barulho, eu não tenho essa manha. Então eu preciso ser MC. Por isso, e porque o MC ganhava 50 sem contar mais. No dinheiro para sobreviver. Então, mano, se eu vou no meu carro, já ganho a grana da gasolina, eu faço MC, vou ganhar mais dinheiro, perfeito. E aí eu comecei a trabalhar texto pensando em MC, tipo, falsa interação, fazer pergunta, mas já tendo as respostas para todo tipo de pergunta. O cara improvisou, mas não era tudo texto, né? Então foi aí que... E aí eu dei uma sorte quando eu entrei mesmo no cast do Careca, que era o cara que tinha todos os bares, imagina, precisava entrar ali. Quando eu peguei a confiança dele, foi um dia que era uma churrascaria na Zona Leste, assim, era tipo um lugar grande, umas 200 pessoas. Tava não sei quem no elenco, o Nil acho que tava, mais um outros cara, e eu era convidado. Convidado, não era pra ser MC. Só que nesse dia o Nil ia ser MC, né? Que já era o cara de confiança. Aconteceu algum BO que o Nil não ia conseguir chegar pra fazer MC. Aí eu não lembro quem tava no elenco, o Careca falou, você faz MC? Você costuma fazer? E eu já tava fazendo em outros lugares. Eu falei, não, faça de boa. Cara, eu dei tanta sorte. Isso foi uma coisa que me ajudou muito na carreira. Os shows que precisava mostrar trampo, sempre, mano, dava muita sorte, assim. Isso aí eu já te falei que eu tenho inveja, que os shows que eu preciso ir bem são os shows que eu vou mal. Então, mas muitos, galera da Senhora Comédia do Riso Ereto, muitos se fuderam nessa, de, pô, na hora que você precisa mostrar o trampo, ir mal. Por isso que na minha cabeça eu posso até estar nervoso, tá entregando errado as piadas, mas o texto é bom, mano.
as pessoas vão rir porque o texto é bom. Então eu foquei em ter um bom texto. Foi o meu objetivo. Tanto se alguém pergunta pra mim qual a coisa mais importante pra você no stand-up, pra mim é o texto, as piadas serem boas. Então, mano, você que tá pensando em começar a fazer comédia, escreve pra caralho, porque o texto é o que vai te garantir, mano. É o seu porto seguro, assim. É a muleta mesmo. Minha muleta é o meu texto, pô. Vou entregar todo cagado, gaguejando, mas a piada é boa, ela vai falar por si só, sabe? Mesmo a entrega não sendo tão boa. E aí, nesse show da churrascaria, esse é legal falar, porque falei, mano, preciso virar MC. Já tava lá convidado, fazendo alguns barzinhos. Se virar MC, pega confiança, porque era a fase, o Careca tinha 10 bares. Mas a cada semana fechava um novo. Cidade tal, querem fazer um show. Era tudo Careca. Foi muito porque o Ventura tava explodindo na Ana Hickman. E aí o Ventura fechava os bares com o Careca. O Ventura tinha uns desses bares aí, 10 era do Ventura, assim, né? Muito, muito bar. E aí eu também depois comecei a fechar bar nesse esquema e outros comediantes, e o Careca tomava conta de tudo, mano. Então, meio que ele dominava aquela cena ali, aquele circuito. E aí esse show da churrascaria, ele falou, faz MC, faço. Aí eu fui lá, fiz MC, e eu dei sorte, que eu tinha um material do Bradesco lá, que faz as piadas de Bradesco, e eu tinha um texto que eu falava de mulher ser ciumenta, que era a piada que eu fechava o show, que às vezes a mulher, a mina não tem perna, mas tem buceta. Então o punch era isso da piada. Então eram os textos que funcionavam. Eu dei sorte que um dia o cara tava lá, no dia que eu fiz MC, ele era gerente do Bradesco e ele não tinha uma perna. Quando ele falou, não tem a perna, eu falei, mentira. Ele falou, não tem. Ele mostrou a prótese, eu falei, você me empresta a prótese? Porque eu já tava à vontade. Eu peguei a perna dele, fiquei com a perna no ombro, assim, fazendo o show. E nessa, mano, o bar veio abaixo, todo mundo pirou, o Careca pirou, falou, caralho, foi muito alto, que era aquilo, não precisava mostrar a trampa ali e o show foi alto. Aí depois disso, quando o Careca fechava bar, eu tinha carro, fazia MC, o Di vai estrear o bar, é o Di tá lá pra estrear, então era um cachê bom, então foi quando eu comecei a ganhar grana. E nessa eu tinha um grande sonho na minha vida de comediante, que eu queria fazer o comédia ao vivo, que sempre foi o meu grande objetivo. Eu falei, mano, preciso ter um dia uma foto com aquela logo amarela de fundo, assim. Eu sempre fui muito fã do Rabin, sempre foi um cara... A galera hoje em dia não tem noção, mas o comédia ao vivo, ele é meio que o grupo mais antigo que dura até hoje, né? Foi uma noite que ela surgiu... No bar ao vivo. No bar ao vivo, meio que pra... Segunda, né? Pro Gentili poder fazer, não foi uma parada assim? Eu não lembro se era isso. Foi umas paradas assim, mas é muito antigo. Tanto que os primeiros vídeos de stand-up que eu tinha visto era do bar ao vivo. Na minha cabeça, eu não sei porque eu achava que era um lugar grande. Quando eu cheguei lá, eu não tinha noção que era muito pequeno. Era um ovinho, um lugar pequenininho. Eu falei, caramba, é aqui que eles fazem aqueles Era vídeos. tipo um ônibus, assim, né? Era comprido. E aí, sempre fui muito fã do Rabin. E o Rafinha sempre foram as minhas duas grandes referências aqui no Brasil de stand-up. Então, eu consumia tudo que esses caras faziam, que eu gostava de... Gosto, né? Até hoje, mas... Muito, era fanático, doente nos caras, somente no Rabin, que, era muito engraçado. O jeito dele, ele é até hoje engraçado, né? E aí o Careca sabia disso, que eu era muito fã do Rabin, a gente conversou muito, virou amigo, né? Depois disso, começou a fazer show junto. O Careca é um cara muito legal, sou muito grato a ele, que ele é um cara que me ajudou muito. Fazer uns 3 shows com o Careca. Pagou muita conta, tanto que eu chamava ele de mãe, né? Eu apelidava ele de mãe, falei, você é uma mãe pra mim, que eu pago minhas contas, tudo é por sua causa. Então eu chamava ele de mãe. Até hoje eu vejo ele, que ele trampa com o Fred no futebol, e como eu tô falando as coisas do Santos, às vezes a gente se tromba. E aí eu falo com ele disso aí, que eu chamo ele de mãe. E eu tinha um sonho de fazer o comédia ao vivo, e era muito fã do Rabin. E aí, quando as coisas começavam a dar certo, era muito louco, porque eram os momentos que eu precisava mostrar a trampa. Aí eu entrei lá no cast do Careca, era MC, tinha carro, então já tava bom. E nessa também comecei a fazer MC no Pay-Per-View, Rotas Precisadas, qualquer outro show eu fazia, então os caras confiavam, precisando de comediante, é o Di, tem carro, consegue levar o elenco e ele manda bem. Então foi meio que isso, carro, né? Tinha um Uno 95. Que tava o vidro traseiro colado silver tape, assim. Quando eu comprei esse Uno, o freio de mão tava quebrado, o cabo do freio de mão, né? Sim. E aí o cara me deu um toco do carro, toquinho pra botar na roda. Então o bar ao vivo, aquelas segundas-feiras, eu ia lá toda semana, eu não tinha freio de mão, eu botava no toco, assim, do pneu. Só que eu parava na rua do lado, assim, ficava o carro lá no toco, mano, ia sair, tirava, mano, uma tristeza, assim, tristeza. Eu não tinha, era muito fudido de grana. Puta merda. O toco e a esperança de achar o carro pra voltar pra casa. E o ninho, deu vários B.O. Não tinha já aconteceu de quebrar o trambulador, eu fazendo show no interior com o Márcio. E tipo, eu voltei da Moca, morava na Zona Norte. Deixei o Márcio na casa dele, eu voltei até a Zona Norte, na madrugada, eu só engatava a segunda e a terceira. Fui de segunda e terceira até a Zona Norte lá. Não parando em farol, os caralho. Vivi várias loucuras nessa época. Muito fodido, assim. E aí eu falei, eu queria um dia fazer o comédia ao vivo. Nessa,
O Careca, ele ficava no Beverly, né? Ele tava fazendo o elenco do Beverly também. Careca fez o Honda Hall também? Também era dele, também. Ele que cuidava, né? Era Honda dele, Hall não, foi ele outra cuidava. casa grande. Era o Picadeiro primeiro, depois virou o Honda Hall. Picadeiro eu não cheguei a conhecer, Eu mas... fazia do na minha Picadeiro que época já era o Honda Careca. Hall, é. E o Picadeiro era legal fazer, que às vezes era 2 sessões, às vezes 3, e cachê de 300 pau, né? 350. Aí, mano, porra, ajudava muito no mês, queria estar lá, né? E aí ia ter um show no Beverly, que o Careca me ligou e falou, Di, eu sei que é foda pra você, porque pô, você já tá fazendo aqui convidado, caramba, você não é mais canja. Que a galera chamava assim, era Open Canja e... Existia isso e, tipo, depois que você passava pra profissional, né? Você não voltava pro canja, né? Ele meio que ele liga e fala, eu sei que você não é mais canja, já não é mais canja, que o canja fazia ali 10 minutinhos, 8-10, e o Open 3-5, né? E eu falei, não, mas porra, vai ter um show no Beverly e o elenco já tá fechado, eu não consigo te pagar cachê. Mas o Rabin acabou de falar que ele vai colar nesse show. Então, mano, eu queria... Pô, eu sei que você gosta dele. Mano, vai lá, faz uma coisa. Eu queria muito que ele te assistisse. O Careca já fazia uns trampos com o Rabin. Ele falou, eu quero muito que o Rabin te assista. E nessa, outras coisas que eu fui lembrando também. 1 semana antes, 2 semanas antes, o Rabin foi no Bar ao Vivo. Ele apareceu lá numa segunda-feira. E eu tenho uma história das antigas, olha como é louco as coisas aconteceram. Quando a gente fazia o show no Corinthians, o Risereto, que a gente enchia aquele teatro Peixe Urbano na época da compra coletiva, lotava lá de fazer o show. Gente, isso aí eu peguei o finalzinho disso. Só pra galera na Cara, nova compra geração coletiva entender salvou, assim... que compra coletiva era um jeito de você lotar o que a galera faz hoje de divulgar show de graça e tentar trazer um público. Era o equivalente da época, só que vendia, né? Vendia, tipo, cobrava o ingresso, custava mais 40, barato. pagava 12 reais. Só que chegava uma galera pra E aí esse site de compra ficava com 30% desses 12 e você ficava com o resto. Então era uma micharia que sobrava, mas você lotava, né? Era aquilo, pelo menos tava o show cheio. E vendia muito essa época, vendia muito mesmo. Tinha o Vivo Valoriza também. Vivo Valoriza, mas o Vivo Valoriza veio depois. Era Peixe Urbano, Groupon. Acho que até o Sampa Ingressos antes era compra coletiva, se eu não me engano. Hoje o Sampa Ingressos é um site que até hoje é forte aí vendendo. E aí a gente botava nesses sites, anunciava e lotava o teatro lá do Corinthians. Aí teve uma vez que a esposa do Rabin, a Camila, que ela é da Zona Leste, né? Ela foi assistir um show nosso lá com a família dela. Nem soube que ela tava lá. Guarda essa informação. E aí eu ia muito no Comédia ao Vivo assistir. Porque eu não tinha dinheiro para comprar ingresso, que eu acho que era 80 conto para entrar lá, mas eles sorteavam toda semana no Twitter. Eu acho que eu era a única pessoa que respondia a pergunta lá. E eu ganhava quase toda semana ingresso para ir lá ver o Comédia ao Vivo no Twitter. Pelo Twitter. Aí tinha vezes que eu até mandava a Fê responder por mim, porque ela ganhava, para não parecer que é o mesmo cara ganhando toda semana. Então eu vi muito Comédia ao Vivo assim, que eu era muito fã, né? O meu sonho era pisar ali, então direto eu ia lá assistir. E aí teve uma vez que quando eu fui lá assistir, Comédia ao Vivo, acabou o show, os comediantes saindo ali, parava o carro ali na saída do Renaissance. E você ia falar com os comediantes? Não, com ninguém, mal vergonha, só ia assistir o show, plateia e ir embora. E aí tava saindo... Você nem chegava lá, ô gente, sou comediante também. Não. Tava saindo a galera, nessa saiu o Rabin, e minha mulher, a Fê, sabe, pô, fã pra caralho do Rabin, então fala lá com ele. Eu falei, não, assim, vai lá, pede pra tirar foto com ele só. Aí eu falei, ô, Rabin, licença, pô, eu posso tirar uma foto com você? Então, falou, claro, mano, demorou, mano. Eu falei, eu achei essa foto esses dias, essa foto tá toda fodida, tremida, a Fê tava nervosa, tirou a foto, ficou uma bosta. Aí, nessa hora, eu falei pra ele, eu faço stand-up também, não sei o quê. Onde você faz? Falei, como é seu nome, né? Onde você faz? Eu falei, eu faço ali no Teatro do Corinthians. Falou, calma aí, Teatro do Corinthians? Aí ele falou, chega aí. Ele chamou a Camila falou, não foi o show dele que vocês viram? Não sei, que vocês foram lá assistir? Aí, tipo, falou, legal. Assim, tipo, imagina como eu fiquei feliz. Achei legal pra caramba, ficou feliz pra caralho. Pronto, foi isso. Algum tempo depois, ele foi fazer esse show no Bar ao Vivo. Quando ele chegou no bar, ele me viu, não sei como ele me lembrou de mim, ele reconheceu. Falou, você não é o cara que minha mulher foi ver o show? Aí ele falou, eu falei, sim, sou eu. Ele falou, pô, você vai fazer hoje? Eu quero te assistir. Eu falei, pô, mano, não vou fazer, vim só assistir também. Falei, que bosta, mano. Aí ele foi lá e fez o show dele. E aí o Careca falou, pô, eu quero que o Rabin te assista, pintou esse show do Beverly. Eu falei, vou lá, porque basicamente era pra fazer o show pro Rabin, não era nem pra plateia. Eu queria mostrar, porque eu queria fazer o Comédia ao Vivo. Se o Rabin visse, gostasse, ele ia indicar. Era basicamente pra isso. Aí eu fui até lá. Mano, acho que foi o show que eu fiquei mais nervoso, assim, na minha vida, porque... Porra, não, teve um outro que eu fiquei mais nervoso, que eu posso contar também. Mas eu tava muito nervoso, então... E no Beverly tinha um bagulho que eu odiava, mano, que raiva eu tinha daquilo, que tinha um intervalo. Caralho, mano, você fazia lá
tinha 2 que ia antes, aí o Robson e o Luiz, geralmente juntos, faziam MC. Testosterona. Dava um intervalo, era isso, show de testosterona. Dava um intervalo, 20 minutos pra galera ir no banheiro, pegar mais bebida, cachaça, depois voltava o show. E, mano, Não, e depois do intervalo era uma merda. Esfria a plateia. Esfria, aí tinha que refazer tudo de novo. E aí eles... Mas isso tinha alguma ideia? Eu acho que era pra galera levantar e ir no banheiro e consumir mais, que é o tempo de eu dar uma paradinha, a galera consome e o show volta. Essa era a ideia, mas não sei se realmente, de fato, isso dava diferença. E aí voltava o Luiz ou o Robson, fazia um pouquinho mais um cinquinho, porque já tinha feito todo, a galera já conhecia, e chamava o próximo. Então eu era esse e entrar depois no intervalo e depois o Rabin. E aí não sei quem foi primeiro, o Rabin não tava no bar ainda. E aí eu tava quase chegando a minha hora, eu falei, pô, o cara nem tá aqui, vou dar a cana. Beleza, vou fazer o show aqui maneiro, mas porra, o cara não vai nem ver. E aí nessa que foi, acho que na hora do intervalo, assim, pra voltar o show, chegou o Rabin com a família, assim, e veio, mano, veio a esposa, o sogro. Eles lotaram uma mesa, ela chegou numa galera pra ver. E aí quando ele me viu, ele me cumprimentou e falou, e aí, mano, já fez? Eu falei, não, eu vou entrar agora. Ele falou, boa, quero te assistir. Eu falei, cara, mas é como eu fiquei com o cu na mão. O cara fala isso. Eu adoro qualquer imitação do Rabin. Qualquer mano. Quero te assistir, mano. Eu falei, nossa, mano. E aí eu já fiquei com o cu na mão, né? A Fê ficava assim, de cabeça baixa, nervosa, não conseguia assistir, olhar aquilo. Aí eu falei, beleza. Aí eu sempre falo, mano, meu texto funciona, o texto é bom. Focar no texto, fazer só o filé. E era menos tempo ainda, tipo, era 10, 12, acho que ele até falou pra fazer 12. Mano, então eu tinha 20. Então ainda cortei uns negocinhos e ficou mesmo só porrada. E aí foi um show, mano, altíssimo. Assim, eu entrei nervoso, mas nas piadas do queixo lá já deu um aplausão. Aí comecei a falar das dívidas, deu, mano, foi muito alto daquele show quando você fala assim, gente, pra finalizar, galera, Então foi muito alto. Eu falei, cara, o show deu tudo certo. Esse A é raro. É raro. E aí eu falei, mano, consegui num momento bom, o cara tá assistindo, né? Aí acabou o show, pô, saí, chamei o Luiz, o MC, não sei se era o Luiz ou o Robson, e sentei lá na mesa, o Rabin tava do lado, que ele ia entrar, ele tava concentrado, não falou porra nenhuma. Aí eu falei pra Fê, foi bom, né? Foi bom? A Fê falou, foi legal. Aí a Fê falou, mano, não conseguia te assistir, só ficava olhando pra mesa pra ver as reações dele. Eu falei, mas ele tava rindo? Ele falou, não, ele tava rindo, a galera tava rindo ali, se divertindo. Eu falei, beleza. E aí, pô, pelo menos minha parte eu fiz, né? Aí ele entrou no palco. Quando o Luiz, imagina que entrou o MC, fez umas piadinhas, chamou o Rabin. Quando o Rabin entrou no palco, mano, não sei o que deu nele, que mostra que um cara muito generoso, né? Muito legal. Cara, ele ficou, assim, sem zoeira, uns 2, 3 minutos falando de mim. Falou, mano... Aquele maluco, queixudo, engraçado da porra, velho. Caralho, tava rindo até agora. Aí ele ficava falando que eu tinha falado umas piadas. E a galera... E o bar, assim, ele... Antes de fazer o texto dele, falando, me elogiando gratuitamente, assim. Eu falei, meu Deus, olha o que tá acontecendo aqui. E eu felizão, assim, não acreditando que eu tava vendo aquela porra, mano. Muito foda. E aí ele fez o show dele, pô. Regaçou, né? O Rabin, né? A galera que conhecia o Rabin, queria ver o Rabin. Maneiro pra caralho. Nessa eu fui embora, tal. Não falei muito com ele. Vazei, feliz da vida, fui comemorar. Fui no Mac, que é a época pra... Falei, hoje merece gastar, hoje né? Não é Habib's. Hoje vai ser no Mac. Fui no Mac com a Fê, lá na Zona Norte. Ficamos lá comendo um Mac. Falei, hoje foi um dos dias mais felizes, assim. Falei, nossa, tô muito feliz. Não precisa mais nada na comédia. Já zerei o jogo, gostei muito. E aí, o Careca me ligou, né? Falou, mano... O Careca não tava lá no dia. Ele falou, cara, me falaram aqui no bar, foi alto, né? Foi bom pra caralho. Eu falei, caralho, Careca, foi muito bom o show. Falou, da hora, depois eu vou falar com o Rabin pra ver o que ele achou. Eu falei, beleza. Mas, pô, ele já sabia, o cara tinha comentado, eu falei, ele gostou, né? Aí depois o cara que só comentou, pô, ele curtiu pra caralho, hein? Aí eu pensei na minha cabeça, network, falei, sexta-feira eu vou no Comédia ao Vivo. Foda-se, eu vou lá assistir essa porra pro cara ver quem eu sou, lembrar de mim, né? E aí eu cheguei lá no Comédia ao Vivo, nessa o Ventura já conhecia, o Rabin já conhecia uns caras, ele foi junto nesse dia ver o show. E aí o Ventura, que eu não tinha mãe de descer lá no camarim, vou entrar lá no camarim. Eu não vou, né? Que os comediantes folgados, né? Até quando eu entrei no Comédia ao Vivo, depois eu via, os caras entravam, não sei nem quem era, já ia direto no camarim, como se fosse a casa deles, assim. Eu tinha maior respeito, maior medo até de cometer uma gafe, dar uma brecha. Eu falei, eu conseguia lá, o cara deu ingresso pra mim, porque nessa já o Careca falou lá, falei, pô, vou lá colar vocês, me arrumam os ingressos. O Careca arrumou, aí eu só fui lá pra assistir o show. E aí o Ventura foi junto nesse dia. O Ventura já conhecia o Rabin, já conhecia uma galera que já tinha feito show junto e tal. O Ventura tava meio que assim no hype, o cara da Ana Hickman, uns caramba, assim. Então ele já tava começando os vídeos dele no Facebook, a bombar. Aí eu fui lá, não lembro quem mais tava. Tinha mais uns moleques lá que andavam comigo que foi também nesse show. E aí o Ventura chegou e falou, vamos lá no camarim. Eu falei, não, pô, tá doido. Não, na real, tava com a Fê lá. A Fê falou, você vai descer lá? Eu falei, não vou nem fudendo. Aí o Ventura falou, quando eu chegar, a gente vai lá. Aí o Ventura chegou e falou, vamos lá descer no camarim. Nessa que a gente tava descendo, quem eu trombo assim na escada descendo?
a Camila, a esposa do Rabin. Ela viu o Ventura, já conhecia, comentou, ele falou, meu, você é o Di Lopes, não é? Falei assim, meu Deus, o Fábio não para de falar de você. A semana inteira falando de você. Vai lá que ele vai te dar um abraço, vai ficar felizão de te ver. Cara, eu entrei no camarim, tinha um produtor lá que era o Alexandre, também careca. Ele era careca, mas era Alexandre o nome dele, o Ale. Quantos carecas de comédia? O Ale que cuidava do Comédia ao Vivo. E aí, quando eu cheguei, o Rabin me viu e falou, aí, mano, esse cara que eu te falei, marca ele, porra. Aí ele me cumprimentou, e aí, da hora, não sei o quê. E aí o maluco já pegou meu contato pra me marcar de convidado um dia lá no Comédia ao Vivo. Aí o Rabin falou, no dia ele comentou comigo, falou, mano, sabe o que eu achei da hora de você? Que eu lembrei, eu vendo você fazendo show, eu lembrei do meu começo do Danilo. Que o nosso era muito ali o setup punch, ali o Judy Carter, o livrinho ali, fazendo com aquelas dicas, se zoando, né, ganhando a galera. Cara, eu lembrei muito do meu começo, ele me falou isso, nunca esqueci disso que ele falou. Dele e do Danilo, que era bem assim, ele falou. Falei, porra, legal, valeu, mano, não sei o quê. Enfim, passou uns dias, não chamou pra fazer, mas já tava, mano, valeu já, tá tudo bem. Eu fazendo meus corre lá, na cena que eu tava ali, era conhecido, né, Sim. daqueles bares que era que sustentava mesmo, pagava a conta. Aí alguns dias depois me liga um cara. Falou, pô, Diego, eu queria fazer um evento aqui na minha empresa, 2 dias, não sei o quê. Eu queria ver, só tenho isso de cachê, você topa fazer? Eu acho que ele dava uma coisa de 3 pau, assim, 4 pau, sei lá. Eu falei, não, demorou, eu faço, mano. Eu falei, pô, do caralho, imagina que era 150, 120 dias fechar um show, que é aquilo que eu te falei, dar um evento, foda-se. Era golaço, né? E aí eu falei, mas quem foi que me indicou, mano? Quem passou o contato? Falou, foi o Fábio. E eu falei, Fábio, tá, beleza, não caiu a ficha, Fábio. Passou um tempinho, eu falei, que Fábio que te passou o meu contato? Eu falei, o Fábio Rabin, mano, eu estudei com ele, não sei o que, ele que passou seu contato e tal. Eu falei, caralho, o maluco me indicou pra um evento, pô, foi o maior cachê que eu ganhei até então com comédia, foi ele que indicou, sem me conhecer direito. Nem sabia que ele tinha meu telefone, não sei nem como, até eu nunca perguntei pra ele como é que ele passou o meu contato pro cara, o cara ligou. Aí eu falei, cara, o cara é muito legal mesmo, né, o Rabin? Puta que eu pariu, muito sangue bom. Aí eu pedi o contato dele do WhatsApp pro Careca pra eu agradecer e tal, mandei a mensagem. E ele sempre foi muito gentil comigo, assim. E aí eu fiz esse evento, algum tempo depois, chamou pra eu fazer o convidado no Comédia ao Vivo. Mas foi também, tipo, 45 do segundo tempo, o cara me liga, tipo, 6 da tarde. Eu lembro até hoje porque a Fê tava com pedra no rim, a gente tava no hospital, ela tava no hospital internada. Nossa Senhora. E aí ela teve pedra no rim, estava no hospital. Ligaram, tipo, no final da tarde, assim. Pô, o Alexandre, né, falou, o Murilo Lugano vai poder vir hoje. Você consegue vir de última hora fazer aqui com a gente hoje? E a Fê no hospital. A Fê falou, vai embora, vai fazer, porra. Falei, tá bom, vou. Imagina como eu fiquei. Aquelas horinhas até meia-noite ali, o desespero. Nossa. Mano, eu lembro que eu cheguei no Renascença, acho que 11 horas. Assim, eu tava muito ansioso pra fazer lá. E esse foi o dia... Essa antecipação é horrível, né, cara? É. E eu com o Ninho, né? Chegando no Renascença, de vez eu parar na rua, gol de estacionamento, eu tão nervoso que eu entrei no hotel. Então, imagina que eu entrei com aquele Uno podre, o manobrista vindo pra guardar aquele Uno velho. Mó vergonha do cara, constrangimento. O cara falou, tem algum segredo? Eu falei, tem, o vidro você tem que puxar com as 2 mãos, ó, senão ele não sobe, o vidro não fechava no bagulho. É mó constrangedor. Já tinha um freio, pelo menos já tinha um freio de mão funcionando. E aí eu fui fazer esse dia do Comédia ao Vivo. E aí foi um dia que o Rabin tava, pô, eu falei, quem tá no elenco? O cara falou, pô, o Rabin vai estar legal. E aí o Rabin era MC, tava o Luiz França, Diogo, Paulo Carvalho. Acho que era isso aí. E aí o Paulo Carvalho era convidado, né, vindo do Comédia em Pé. E aí não sei o que aconteceu lá, que o Luiz França ia ter que vazar, e aí o Rabin tava de MC, e o Diogo chegou e pediu, posso já fazer agora pra eu ir embora? Aí o Rabin, beleza. E eu ia entrar depois do Diogo. Só que não sei o que deu no Rabin, falou, mano, acho que é melhor você fechar o show, cara. Imagina, meu sonho era fazer, ele falou, tá louco, vai me botar pra fechar, mas eu nunca falava não, eu falei, não, demorou, mano, de boa, só falava, porra, de boa, tranquilo, só que com o cu na mão, né, pensando, e aí, mas eu sempre focava, mano, meu texto funcionar, só que o Renaissance, na época era muito mais um bagulho de elitizado, era um bagulho de, muito de boy ali, eu falei, aí começou a dar falando, será que as minhas piadas de ter nome sujo, essas porra, vai funcionar aqui? E vai, né, porque o rico gosta de rir do pobre, se fudendo. Sim. E aí o Rabin falou, você vai fechar? Eu falei, então beleza. Aí eu fiquei, então vai entrar o Paulo, depois eu entro. Aí o Diogo saiu do palco. O Rabin fez uma entradinha rápida, chamou o Paulo. Aí quando o Rabin saiu, ele falou assim pra mim, o Diogo já te assistiu? Eu falei, não, pô, nunca viu. Eu falei, então espera aí. Ele correu lá pra fora pra chamar o Diogo pra me assistir, pô.
Diogo Portugal, imagina, o cara que eu vi no jogo, o começo de tudo. Ele foi lá fora buscar o Diogo, aí volta, ficou o Luiz também não foi embora, ficou assim, de braço cruzado me assistindo. Paulo Carvalho na coxia, Rabin, Diogo e o Luiz França. E o Rabin jogando lá em cima. O cara é muito foda, vocês vão ver, é bom pra caralho. Imagina. E aí, de novo, e eu fui pra substituir um cara que nem ia estar, que era do elenco que de última hora nem ia estar. E um cara sinistro também, Murilo Lugan. Aí eu falei, caralho, beleza, vou lá fazer minhas piadas. De novo dei sorte. No dia que eu fiz, tinha um gerente do Bradesco lá, nessa hora. Não sei como interagir, tinha um gerente do Bradesco. E aí eu fiz muita piada com esse cara. Assim, foi muito alto, muito alto. Acabou, na hora dos recados, foi tão alto que eles sorteavam uns brindes lá. Alguém foi dar pra ele. Eu falei, não, ele é gerente do Bradesco. Eu desci e peguei o brinde, não deixei ele ganhar o brinde. Aí, mano, o teatro veio abaixo. Assim, foi muito alto, muito alto. Falei, caralho, que é aquilo? Na hora eu precisava mostrar. Eu sempre dei sorte, pô. Tem um gerente do Bradesco, sempre tem o cara sem a perna, dá uma sorte que eu soube aproveitar, mas foi muito porque eu ficava com medo, mas eu confiava no meu texto. Falei, essas piadas funciona no Boteco Matias, com as pessoas bebendo e gritando. Imagina aqui, todo mundo parado pra assistir. E aí muitos comediantes não conseguiam mostrar trampo nessas horas, por o nervosismo tomava conta, tá ligado? Cara, o Pedro Lemos me falou uma coisa uma vez que me ajudou muito nisso, que eu tinha muita piada que funcionava 50% das vezes. Aí ele virou pra mim e falou, cara, você não pode ter essas piadas no seu texto. Você não pode ter essas piadas. Porque o meu nervosismo ele diminuiu muito. Eu acho que eu fui um dos que mais sofreu com o nervosismo assim, da minha geração, dos meus amigos. Quem que era uma galera que veio com você, essa geração? Cara, minha geração, ó. Eu, a Mauri Silva, Babu Carreira, Fernando Pedrosa. A Renata também é, né? A Renata já agora a gente olha da mesma geração, mas a Renata veio tipo uns 4 anos depois. Né? Bem depois. Bem então depois. Achei que era junto ali no meu... Aí o Leandro de Vera, que parou o Fabão, lembra do Fabão? Quem que é o Fabão? O Gordão? O Gordão, que... Um enorme, assim. Sim, eu acho que eu sei quem é. Ele era o melhor da nossa galera. Ele não faz mais também? Parou de fazer. É difícil, mano. Se o cara precisa viver a vida do cara acontecendo. Se o cara não tiver um... É que a pessoa não precisa comparando, querer. mas tem um pouco do futebol, né? Os caras que, pra conseguir ganhar grana com futebol, o cara se fode muito até vingar, conseguir, o cara passa perrengue. Então, a galera que é melhor, assim, ela acaba parando, eu acho, por não ter esse... Não ver o sucesso chegando rápido, não sei. E acaba... Você viu aquele filme do Adam Sandler, do basquete? Sim, sim. Esse filme é muito bom. Bom pra caramba. E ele fala lá que, cara, o Adam Sandler é pica, né? Demais, sou fã pra caralho. Que a perseverança, ela sempre vai ganhar do talento, né? O esforço sempre vai ganhar do talento. E uma coisa que você falou que eu acho interessante a gente bater nessa tecla, que é a hierarquia e o avanço das etapas na época que você achava escroto. Mas hoje você acha que talvez falta... Que é o Comedians, que depois que eu fiz comédia ao vivo... Eu não tinha feito comedians, mas não era, sem zoeira, não era nem um pouco do meu objetivo. Tava nem aí de não fazer o comedians, porque eu vivia de comédia sem fazer o comedians. É só explicar pra geração, porque eu peguei um pouco desse final, que existia, hoje em dia existe a polarização dos clubes, antes existia as castas, né? Existia o comediante que fazia comedians. Era outro patamar. É o comediante. Os caras falavam, isso aí é bom, faz comedians. Era isso, exato. Meio que era um aval do cara ser bom fazer o comedians. Aí existia o que tava no circuito do Careca, e existia o tipo da galera que fazia os outros. Era meio lado B. O Careca era o lado B. Lado B, mas tipo, já vivia de comédia. Já vivia de comédia. Ganhava, porque o comedians, ele pagava 325 o cachê. E aí a galera queria fazer, tipo, sexta-feira, que era 3 sessões, você saia com quase um barão lá, né? De sexta... Não, de sábado era 3 sessões, sexta era 2 sessões. E domingo era uma sessão. Pior dia era o domingo, era o mais frio. E aí eles tinham um jeito pra galera entrar no cast do Comedians, que era o quê? Alguém tinha que indicar, não só uma pessoa, mais de uma, falar, mais de uma indicou, então esse cara pode ser bom. Aí o cara ia fazer um open de 5 minutos. Se ele fosse bem nesses 5 minutos, marcava pra ele fazer a canja de 8. Aí, se ele fosse bem na canja, ele entra pro casting e ia fazer primeiro um domingo, que era o pior dia, o dia difícil. Aí, se ele fosse bem no domingo, aí sim poderia ser marcado um sábado, uma sexta. Então, a minha galera, acho que chegou um ponto que só o Ventura tava fazendo comedians. Carvalho, Márcio, eu, mais a galera que andava ali com
com a gente. Acho que o Igor nem tava fazendo também ainda o Igor. Enfim, eu tava começando a fazer alguma coisa assim. E eu vi os moleques assim da minha geração, falando, mano, tem que fazer comédia, tem que estar lá, não sei o quê. E eu tava meio cagando, que o meu bagulho era fazer o comédia ao vivo, eu já tinha feito. E eu tava fazendo o bar do Careca ganhando lá. Eu devia estar tirando quase 2 contos por mês, já fazia o bagulho com o Vilela. Então, mano, eu tava vivendo da comédia. Então, porra, tá ótimo, era o que eu queria. E aí, quando o Comedians, quem me indicou pra fazer foi o Afonso. O Afonso morava em Curitiba. E foi um cara que me impressionou também, assim, a primeira vez que eu vi. Que eu conheci o Afonso no show do Borg, lá em Apucarana. Fernando Borg. Fernando Borg. Já tem entrevista dele aqui nesse podcast. Ele fazia um show num teatro maneiro lá em Apucarana. Lembro que eu fiz um dia... O convidado era eu, o Afonso e o Osmar. O Osmar do Em Pé na Rede. E aí, eu me dei muito bem com o Afonso de cara. A gente ficou muito brother, assim, na hora, assim. Porque identificação do bagulho nerds, caramba. Gostar de filme sério. O Afonso gosta pra caramba. Quadrinho, essas porra. E aí, ali, a gente... E era um show do Borg que você fazia... Cada um fazia meia hora, assim. Era bastante tempo, assim. Era maneiro de fazer um cachezinho legal. E aí o Afonso falou, mano, mês que vem eu vou lá no Comedians, cola lá, mano. Eu falei, porra, é foda, porque eu não... Tem que pagar, pai, que eu pagava. Quando eu ia no Comedians, eu pagava. Não tinha nem aquilo que, pelo menos, é um aval. O comediante chegava, comediante libera, entrava, né? O comediante entrava de graça. Eu ainda pagava pra entrar. Falei, não, vai se fuder, pagar o caralho. Eu ponho o seu nome lá na lista. E aí eu lembro que foi tipo um mês depois ele foi fazer lá no Comedians, ele tinha feito 30 minutos junto comigo. E aí ele botou o nome na lista, eu entrei pra assistir porque ele ia estar lá no elenco. Ele fez 15 minutos no Comedians, que era o lugar onde todo mundo queria estar, completamente diferente daqueles 30 que ele tinha feito. Nenhuma piada daqueles 30. Eu falei, caramba, mano, que louco, no Comedians. E aí depois eu conversando com ele, falei, eu testei uns negocinhos, não sei o quê. Tipo, ele já tinha essa vibe que ele tem até hoje, lá atrás, porra. Então por isso que ele... É um costume do cara testar piada pra caralho. E nessa época, me corrija se eu tiver errado, mas a impressão que eu tenho é que nessa época que eu cheguei na cena, 2015, a galera que fazia Comedians, eles meio que faziam o mesmo texto. Mesmo texto, porque o cara pensava, preciso estar aqui todo mês. Vou fazer o meu melhor material, arregaçar pra chamar a atenção e continuarem marcando. Mas um texto assim, excepcionalmente trabalhado, né? A galera tinha uns 15 minutos ali que eles repetiam já há 5, 6 anos. Não, tanto que sabia os caras que fazia, tipo, o Dinho, Cambota, o Zé Neves eram geralmente os MCs lá que mais faziam. Eu sabia todos os textos que eles iam fazer, as entradas, o que era. O Dinho vai encerrar naquela música que ele canta lá do inglês, o Cambota vai puxar aquela música do chinês lá, os bagulho lá. Eu sabia tudo que os caras iam fazer de assistir, depois que eu comecei a frequentar lá, assistir. Tipo, quando ia um amigo, o Ventura ia fazer, ia lá assistir, e tava esses caras. Eu gostava de ir no sábado pra ver pra ficar as 3 sessões pra ver o que faziam de diferente, assim. E não fazia nada. Fazia, tinha gente que fazia diferente. É que eu cheguei na época que estavam começando a mudar, assim. Já tava meio na baixa do Comedians, porque o Comedians foi um bagulho muito pica. Já tava na foi baixa. Muito foda, um bagulho que... Já me aceitavam de graça. Teve um momento que o Comedians era um ponto turístico da cidade de São Paulo, né? Então a galera que vinha pra São Paulo, preciso conhecer o bar do Danilo e do Rafinha. Era meio isso, né? Que eram os 2 maiores nomes do stand-up ali na época. A primeira vez que eu fui assistir stand-up aqui em São Paulo... Foi uma vez que eu fui no Comedians. Eu trabalhei com o Bruno Costoli em BH como publicitário. Aí eu fui assistir uns stand-ups dele quando ele estava começando. Ele já fazia lá em bar. E aí eu tava aqui publicitário, eu fui assistir ele no Comedians e eu vi a Mel grávida lá no Comedians, assim. Ela arregaçou. E sabe, eu não sei se foi o mesmo dia. Eu não tava nesse dia. Porque a Mel, ela sabe que ela tem um vídeo gravado no Quatro Amigos da Então, eu fui nesse show. Do Quatro Amigos. Mas isso foi um pouco Mas depois. você sabe por que foi? Porque o Quatro Amigos já tava enchendo, já era um outro momento da minha carreira. Eu fiz o Comedians lá um dia, a Mel tava, e eu vi ela fazendo aquelas piadas. Era um momento que botava no Facebook, acho que ainda era o Face, ou o YouTube tava começando também a bombar. Falei, caramba, Mel, você tem que jogar esse material aí, pô, você tá grávida, já nasce, não tá mais com a barrigona, vai ser legal. Ela, nunca pensei em gravar, não sei onde que eu gravo. Falei, mano, vai lá no Quatro Amigos. Eu chamei ela pra ir lá, porque eu vi o texto, eu pirei no texto. Falei, não, você tem que gravar essa porra, vamos lá no Quatro Amigos pra você gravar o texto lá, pô. E ela gravou lá. Você lembra se o Costoli tava nesse dia também? Não lembro. Eu acho que não, porque... Acho que não. Pode ter sido um outro dia. Porque do dia que eu vi, até eu começar a fazer stand-up, e eu ia assistir ela com vocês no Quatro Amigos... Teve, tipo, uns 6 meses. Então, provavelmente foi ela tinha começado... outra ela época. tava no início da gravidez. Ela tava bem com a barriguinha, assim, já.
Então, o Comedians, depois que eu fui assistir o Afonso, os caramba, ele me indicou, o Ventura já tinha indicado, mas a gente tinha falado, era a Joyce, né? Era a Sim. Fernanda mais. A Joyce mandou uma mensagem, mas ela, na mensagem ela fala do Afonso. O Afonso te indicou pra você fazer um open mic aqui, você topa? Tá bom, pô, topa. Já tinha feito comédia ao vivo de convidado, era convidado, mas eu fui fazer o open porque Sim, entrar lá no Comedians, né? jogar as regras. Aí eu fiz lá o open. Mano, 5 minutos. Imagina que eu tinha 20 que funcionava uma porrada. 5? Caralho, só porrada, filé. Fiz lá e aí tinha o bagulho da luz no começo. A luz acendeu. Minha preocupação era só o tempo, de estourar o tempo. Porque eu tive uma dura lição uma vez que eu fiz um open no Seleção do Humor. Fui bem pra caralho. O Marrom tava lá de convidado. Ele me chamou pra fazer um barzinho dele lá na Zona Norte. Ele e o Capela. Eu fui lá fazer. E aí eu me passei no tempo, assim, tipo, era pra fazer 5, eu fiz 12 minutos, porque o show tava alto, passei pra caralho, não tinha noção. Acabou o show, nunca esqueço. O Capela e o Marrom me chamam de canto. E assim, me deram um toque muito de brother, assim, falou, meu, aqui com nós você tá em casa, tá tudo bem, não tem problema, mas cuidado, você vai a algum outro show, você estourar o tempo, os caras te queimam, nunca mais você volta lá, não sei o quê. Então isso marcou na minha cabeça, porque eles foram muito gentis, assim, falando do jeito, dando toque, não Sim. esculachando, que poderia esculachar, né? O show dos caras eu fiz 12 minutos, fiz 2 apresentações, né? É. E aí isso então ficou sempre gravado, quando eu ia fazer, tipo, comédia ao vivo, Comedians é o tempo, Comedians é 5 minutos, eu falei, preparei 4. 4, porque se der qualquer BO, mano, não vai passar, prefiro fazer um pouco menos do que fazer mais. E aí eu fiz lá os 4 minutos, foi uma porrada. Beleza, ela marcava, vou marcar você fazer a canja depois. Mas era demorada, era coisa tipo um mês depois, fui lá fazer uma canja. E aí no dia que eu fui fazer a canja, era uma coisa rara, assim, nunca o Rabin mal fazia Comedians. Você tem que fazer um busto do Rabin em bronze pra sair. Aí no dia que eu fui fazer a canja, pra entrar mesmo, que era o teste final, pra ver se eu ia entrar no cast, o Rabin tava no elenco de convidado. Ele chegou no carro e falou, da hora, mano, você vai fazer aí hoje? Eu falei, vou, mano, que eu vou fazer a canja pra entrar. Como assim, canja? Tá tirando, mano. Isso é bom pra caralho. Ele falou. Aí eu já fiquei até mais calmo. O Rabin tava lá e tal. E aí eu fiz lá, a canja foi boa. Deu tudo certo também. Essa não teve nada espetacular, mas funcionou alto. Então ela falou, ele é bom, vai entrar no cast. Sim. E aí eu entrei pro cast e falou, parabéns, você é do Comedians agora. Entrou no site. Entrei no site, virava o mês, todo mundo entrava pra ver quem tava marcado. Quem tinha mais sábado, quem tinha mais sexta. A galera ficava meio puta. Esse fulano faz toda hora lá. Obviamente, marcou um domingo, pior dia. O show era estranho de domingo. Show vazio, né? Tinha uma diferença de sexta pra sábado. Não é nem tão vazio, era mais que era estranho, que por ser num domingo, era esquisito. E aí eu entrei pra ver se tinha alguém que eu conhecia que ia estar no elenco, nem lembro, acho que não tinha. Mas aí eu fiz lá, foi ok, nada demais. Depois eu cheguei, quando... Eu nunca fui muito de fazer o Comedians, porque não chamavam mesmo. Mesmo tendo feito meu trampo mostrado lá, não chamava, não sei o porquê. E aí quando o Ítalo, a Numi, entrou no 4 Amigos na época, a gente começou a fazer mais lá, porque era o do Ítalo, começou a botar mais lá. Tanto que esse dia da Mel aí foi o dia que eu lembro que eu fui lá fazer, porque eu tava o 4 Amigos fazendo de sábado, então eu fiz o 4 Amigos e ainda fiz as 3 sessões no Comedians, no mesmo dia. Ia lá, voltava. E aí eu lembro de ter visto a Mel lá, falando, mano, vamos lá fazendo 4 Amigos, não sei o quê. Mas depois também a Numi saiu fora e eu tive a briga, né, com o pessoal lá, então eu fui, assim, cortado do Comedians, assim. E eu lembro de ter falado com o Márcio, falei, vamos cortar nós dois, tá, do Comedians. A gente nunca mais vai fazer lá, e foda-se, mano. A gente vive dessa porra sem Comedians, sempre viveu disso. E se chamarem e eu souber que você foi, eu lembro de você falar, mano, quando você for, eu vou ficar putaço. Porque vão chamar, Márcio, anota que eu tô te falando. Vai acontecer alguma coisa, não vai ser, isso aqui vai explodir. Vão chamar a gente pra fazer lá, a gente não pode ir, porque cortaram, a gente não vai mais lá. E aí passou um tempo... Mas aí a Joyce mandou mensagem, eu nem sabia também, o Danilo que falou, marca ele. E eu nem conheci o Danilo, nunca conversei com o Danilo. Ela falou, Danilo pediu pra te marcar aqui no começo. Eu sei que, mas eu te conheço, que eu já tinha feito lá, eu sei que você não vai querer, mas o Danilo pediu pra te chamar mesmo assim, né? Não sei o que. Eu falei, Joyce, realmente, enquanto o maluco estiver lá, eu não faço, e agradeço o Danilo, mas eu não faço mais não. Aí foi isso, eu nunca fiz o Comedians. E o Márcio fez ou não? Não fez também não. E aí nessa, mas aí que foi que deu a virada que eu entrei pro Comédia ao Vivo, né? E eu entrei no Comédia ao Vivo porque eles precisavam dar uma mudada no elenco. Acho que saiu o Meirelles e o Gan. E aí ficou o Luiz, Rabin, Diogo. Eles precisavam de gente nova pra dar um gás, que tava meio caindo o show. Falou, vamos chamar a galera nova. Aí entrou o Nando, que era um cara que já tava bem estabelecido assim na cena. E o Ventura, que era o cara do momento. E aí o
O Diogo já falou pra mim que ele tinha indicado o Padilha, ele queria que o Padilha entrasse. Os caras falaram, vamos botar só o Ventura e o Nando, não sei o quê. E aí o Rabin falou, vai botar o Di Lopes no elenco. Ele bancou, os caras falaram, não, põe ele, vai estar no grupo, pode pôr no grupo. E eu sei disso, que o Luiz me falou também. O Rabin que falou pra botar você. A gente botou, eu não era. Imagina, não tinha seguidor, não tinha nada, pô. Ele só a impressão dele foi o que ele viu no palco um dia e falou: precisa estar esse moleque no show. E eu entrei no Comédia ao Vivo, imagina, eu quero o sonho fazer um dia lá. Eu entrei pro grupo do Rabin, ainda, que ele me botou lá. Porra, foda. Foi muito foda. E me diz uma coisa: o que você. Como que vocês acham que vocês conseguiram manter os 4 amigos juntos até hoje, assim? Porque parece óbvio que em algum momento quem fica mais famoso ia separar, mas por algum motivo vocês conseguiram se manter juntos. Então, e uma coisa acaba ajudando a outra. O único responsável disso ter acontecido do 4 Amigos ter virado é o Ventura, assim, 100%, porque o show começou a encher com o Ventura, né? Que ele tava estourado, a galera ia pra ver os amigos do Ventura lá, mas era pra ver o Ventura e calhava de assistir a gente também. Eu nunca me incomodei com isso. Pelo contrário, eu achava até bom, porque não tinha expectativa nenhuma. Do nada aparecia lá, fazia minhas piadas, fazia um puta showzão, teatro lotado, ganhava igual. Então, pra mim, nunca foi B.O. Só que o Ventura era um cara que já batia, que falava, mano, a gente precisa fazer alguma coisa pra internet do grupo, pra galera ir pelo grupo e tal. E quando o Ventura foi pra Nume, uma época lá, que era um outro sonho nosso, que eu fui assistir o Rafinho e o Danilo no Frei Caneca, né? Acho que o Porchat eu cheguei a ver lá também. Os caras gigantes faziam lá no Frei Caneca e... Pô, eu lembro de ver, a primeira vez que eu saí impressionado de um teatro, assim, foi quando... A primeira vez que eu vi um solo, que foi o do Rafinha, a Arte do Insulto, lá no Frei Caneca. Eu saí assim... Acho que eu me apaixonei aquele dia pro stand-up, assim mesmo, assim, que eu falei... Eu fazia, mas não... Na minha cabeça era surreal, ficar 1 hora falando sozinho e o teatro, a galera rindo pra cara, o teatro lotado, 700 negros lá pra te assistir. Eu saía do teatro impressionado, assim, falando, caralho, é muito foda. Depois fui ver o Danilo lá. Isso tudo eu ia, porque nessa época eu não tinha grana, eu ia porque um amigo meu trabalhava, dava umas sortes, assim. Era massagista no Frei Caneca, numa das lojas lá. E o cara da iluminação ia lá fazer massagem com ele e dava ingresso pra ele ir no show. E aí ele sabia que eu fazia stand-up e eu falei, pô, vamos lá ver o Rafinha. O Rafinha eu vi umas 3 vezes na faixa. O mesmo show lá da Arte do Insulto, e o Danilo eu assisti também uma vez. Mas o Rafinha eu voltava, porque eu era muito fã do Rafinha também. Rafinha mudava muito o show? Não, igual. Exatamente. Até o respiro, a vírgula, tudo igualzinho, mesma coisa. Eu sabia todas as piadas, mas eu ia porque eu achava muito bom, né? Ele fazia, tipo, ia com um amigo diferente, falava, olha, vai falar de Rondônia agora, fica vendo Rondônia. Eu sabia as piadas dele. E aí teve uma vez que eu tirei foto com o Danilo, com o Rafinha, assim... Mas nunca rolou muita coisa, assim, nunca tive intimidade, mas eu vi os caras aí fazer o solo no Frei Caneca num bagulho foda pra mim, assim, e o Ventura também sempre comentava, pô, um dia a gente tem que fazer o Frei, não sei o quê. E aí quando o Ventura estourou e ia entrar pra Nume, ia automaticamente entrar em cartaz no Frei Caneca. E aí, pô, o nosso sonho, pô, foda, vai entrar em cartaz lá no Frei Caneca, conseguiu, venceu, deu certo. Só que aí eles queriam que ele saísse do 4 Amigos. Falou, não tem como você ficar em cartaz em São Paulo se você tem um grupo lá que a gente faz o Santo Agostinho no mesmo dia, em cartaz, não dá certo, você quer viver disso, você tem que fazer só aqui com a gente e vai largar os moleques. Isso aí é o pensamento. Todo mundo fazia isso. Todos os grupos que tiveram, os caras foram fazendo sucesso, foram saindo do grupo. O Ventura falou, não vou sair, não vou abandonar os moleques, não. Falou, vou ficar, então. Falou, não, então, você não vai fazer aqui com a gente no Frei. Falou, então tá bom, então não vou fazer com vocês no Frei. E aí, quando o Ventura informou isso pra gente no grupo, eu lembro que eu liguei pra ele no particular, pô. Falei, cala, mano, para de fazer bosta, a merda que você tá fazendo. Vai lá pra porra do Frei. Pode ficar em cartaz, a gente se vira aqui, pô, dá o nosso jeito. Tá tudo bem, vai lá, te entende, pô, é seu momento. Não vou. Se vocês... Eu não saio do 4 Amigos. Se eles querem que eu esteja lá, eu vou continuar no 4 Amigos. Então o Ventura bateu o pé. Foi uma coisa que nunca tinha acontecido no stand-up. Você viu os grupos lá, os caras fazendo sucesso, todos iam saindo do grupo. E aí o que aconteceu? A Numi falou, bateu o Ventura. Então tá bom. Então vamos pegar o 4 Amigos também. Então eles pegaram o Ventura e 4 Amigos. Foi essa época que ficou 1 ano e pouco com a Numi. E o Ventura ficou lá em cartaz no Frei Caneca, porque ele bateu o pé. Então teve esse bagulho do grupo. Falou, não, precisa ter. Então já foi uma coisa. Falou, cara, a gente realmente... Aí depois que entrou o Afonso, uma vez no mês ele faltava porque ele tinha a noite dele em Curitiba, lá, o sábado. Aí eu acho que no primeiro ano foi assim, ou alguns meses. Depois, quando a gente viu que começou a engajar os vídeos da fila, a gente sentou os 4 pra conversar e falou, mano... Vamos combinar uma coisa? A partir de hoje não existe show do 4 Amigos sem os 4. Se um faltar, não tem o show. Ou a não ser que seja tipo doente. O cara ficou doente no dia, algum BO, assim, morreu alguém, beleza. Mas não existe, vou ter que fazer outro show, não.
faz o Quatro Amigos e Eu vai vi para outro vocês show. falando que acho que em BH teve alguma coisa que... Já aconteceu. que Ano passado teve agora o que- Piracicaba, o Afonso. Foi isso, né? O Afonso teve alguma coisa lá, foi hospitalizado e a gente fez o show só os três. Ele chamou o Gilbert, mais alguém pra completar lá, mas. E a gente entra no palco os três pra falar, ó, o cara tá com. Começa o show assim, falando, não existe show do 4 Amigos sem os quatro. Então a gente se preocupou sempre tá sempre os quatro no show. Não tem um vídeo do no canal do 4 Amigos que tá um só, falta alguém. Não existe isso, porque é sempre os quatro. Tá ali, foi uma coisa nossa como grupo, porque na nossa cabeça era. Tem que crescer a marca grossa. As pessoas têm que ir pra ver o Quatro Amigos. Óbvio que vai gostar mais de um, mais do outro, enfim. Mas a galera tá indo no show do Quatro Amigos. E foi isso que aconteceu, porque a gente focou muito nisso. E eu acho que estão indo pro 11º ano. 11 anos de Quatro Amigos. É que a gente conseguiu achar um jeito que não fique cansativo. Que os primeiros anos a gente viajava. Se via todos os dias, né? Que a gente fazia show de terça. Aí viajava de quinta, tava em cartaz de sábado e viajava domingo. Então tinha as voltas, tipo, viajava no domingo, voltava segunda, a gente se via na segunda. E terça já tinha que viajar de novo fazer show. Aí na quarta voltava, se via, quinta viajava. Então era a semana inteira se vendo. A gente foi tirando isso aos poucos. Começou que foi um ano que era só fim de semana, Quatro Amigos viajava, todo fim de semana. E aí depois mudou, ficou uma vez por mês, um fim de semana no mês. E agora, hoje, atualmente, o Quatro Amigos viaja uma vez no mês, de quinta a segunda. Então a gente só se vê uma vez no mês. Tem uma semana que a gente tá lá junto, dá até saudade. Então quando se entromba é legal, é divertido. Então não tem aquele convívio diário igual banda tem, de todos, que é o que acaba desgastando o relacionamento, que é normal. Que são, mano, você vê pelo palco, mas na vida você não tem a dimensão de como são quatro caras completamente diferentes um do outro. Muito diferentes. Muito diferentes. Muito assim. diferentes, não? Por exemplo, um crescendo mais acaba ajudando os outros também em outros momentos, né? Eu acho interessante um grupo que dura tanto tempo. A gente não tem outros exemplos assim. Acho que tem vocês e os Babichas só de grupos que duraram tanto Até tempo. hoje, né, fazendo. E esse ano... Melhores do mundo. Verdade, melhores do mundo também. Mas o stand-up eu acho que foi o único que ficou tanto tempo assim. O Comédia ao Vivo tá em cartaz, mas é sempre um elenco rotativo, né? O nosso é o lance mesmo do grupo. Não viaja também. E é os quatro, né? Realmente não viaja, esse mês não vai o Ventura, vai o outro convidado. Não existe isso, é sempre os quatro. Então, aí aconteceu muita coisa louca, assim, com Quatro Amigos, que a gente não imaginava, né? Mas fizemos show no Japão, pô. Não, Japão, uma loucura. uns bagulho... Enchendo, teve um teatro lá de 2.000 pessoas no Japão, cara. O bagulho foi surreal, assim, as coisas que aconteceram, foi... A gente viajamos o mundo, literalmente, assim, o mundo inteiro fazendo show, o show do grupo Quatro Amigos. Então. Foi foda, foi... até hoje é legal. Agora a gente voltou a fazer a banca, voltou a fazer conteúdo pro YouTube toda semana, fazendo a banca, que é um conteúdo mais tranquilo de fazer do que a fila, né? Se cobra menos. É um podcast no palco que vocês estão fazendo, né? Finalmente, né? Fazendo... Eu bato nessa tecla com você que não pode abandonar o podcast, né? Podcast. O problema do podcast, quando ficou naquele formato sem convidados, né? Só nós, é legal. Mas o bagulho de entrevista, né? Que virou programa de entrevista, né? Podcast aqui no Brasil, né? Sim. Raras exceções, assim. Na época que bombou o podcast, era tudo bagulho de entrevista. Que não engajava, você não chamava um convidado forte pra entrevistar. E aí o cara já tinha ido de outro lugar, é o mesmo assunto. E foi uma coisa que eu achei chato. E tanto que o último ano do podcast foi o mais legal pra mim. Então. Que esse estilo de podcast de comediante, de amigos. Muito na mais gringa legal. tem muito formato de comediante que é só dois comediantes que eles falam dos shows e ficam zoando. Sim. E é isso. E bomba. Tem os caras que... O maior podcast da gringa, do Shane Gillis, os caras estão faturando de membros de Patreon quase $1 milhão por mês. $1 milhão por mês. São dois caras, uma câmera, falando besteira. E não pode mudar, o cara faz, tipo, vocês fazem aqui de casa, você não tem, porque pensando um dia, isso aqui explode, vou para um estúdio, Exato. Que é um jeito que a galera já acostumou, né? Não. Ver, acompanhar. A gente só queria ter uma sala para O podcast eu acho maneiro, porque tem um ponto de que o comediante pode ser no podcast, às vezes muitos não conseguem fazer no palco, que é dar mais posicionamento, né? Ter opinião, né? Às vezes nem necessariamente está fazendo piada a todo momento. E uma coisa que eu vejo que muita gente achava, erradamente, inclusive,
de que o público não se interessa por saber de comédia. A galera ama saber de comédia, adora ouvir histórias de comédia, o que Agora o comediante saber como a pensa salsicha sobre é comédia. feita, né? Gosta disso, cara. Eu sempre falava, até o Rafinha, que tava lá fora, eu falava pra ele, mano, tem que fazer um documentário, uns bagulho. Velho, não sei se a galera quer ver isso. Eu falei, acho que quer, pô. O fã gosta de assistir essas coisas. Eu percebi isso quando comecei a fazer, quando eu fazia na época o Barba, Cabelo e Comédia, pelos feedbacks. Falei, cara, então a galera gosta mesmo de ouvir comediante falar de comédia mesmo, essas Esse coisas. podcast aqui, mesmo parado e, tipo, episódios que vão muito de vez em quando, tem muita gente que até hoje manda mensagem falando que assiste. Eu assisti, inclusive com o Rafinha aqui que você fez, né? Do Rafinha, eu lembro de O assistir. Rafinha ficou muito legal. Porque era ele contando que, cara, pela primeira vez eu pude assistir o Rafinha falando de verdade como é que era de fato a experiência lá fora, porque ele não falava, pô, os detalhes que ele entrou em detalhes aqui, conversando com você, comendo. Eu falei, mano, é isso que eu quero ver. E eu acho que a galera quer saber também, mano. O fã do Rafinha tem curiosidade de saber disso. E eu acho que o comediante, por exemplo, uma coisa que eu reparei, quando você... Eu acho que isso... Fazer podcast, ele ajuda o comediante a se encontrar como performer também. Também. Porque é mais difícil você emular uma persona por muito tempo quando você está fazendo podcast. Quando vocês começaram a fazer no Quatro Amigos no ano passado lá, que vocês estavam com a... Como que chama? A fila? Na fila, que vocês foram no Bial, vocês Sim. Eu te achei muito desenrolado nas entrevistas e eu acho que é porque você faz podcast pra caralho também. Mas tá? eu confesso que quando eu vou dar entrevista, que isso aconteceu muito de rádio, esses bagulho, eu fico completamente agoniado de não ter piada, mano. Eu fico muito agoniado, porque, tipo, pra mim tem que ter piada. Eu vou no pânico até hoje, às vezes eu fui lá esses dias divulgar meu especial, eu vou pensando um monte de só fazer piada, porque eu falei pra você em off, eu acho um pouco brega ver comediante falando sério. Então, quando o comediante abre uma câmera assim no Instagram, no YouTube, eu vou dar minha opinião sobre o assunto, tá? Eu acho brega. Tanto que essa última treta aí do Léo Lins, eu me posicionei, todo mundo não precisa nem falar, todo mundo sabe qual é o meu posicionamento, mas eu me posicionei no palco, que é ali com o Márcio fazendo o quadro no nosso show, eu fiz umas piadas ali, dei minha opinião. Eu não fico confortável, não é que eu acho errado, eu acho meio brega, eu não fico confortável de ficar na câmera falando sério. Tanto que o nosso podcast, por mais que às vezes a gente tava falando sério, a maioria das vezes era um tom mais zoeira, né? Sim. Mais humor mesmo. Então, quando eu vou nessas entrevistas, eu vejo que, mano, eu fico agoniado. Só que essa do Bial, eu fiquei meio puto com essa entrevista. Eu vou ser sincero, eu fiquei bem decepcionado. Porque, assim, cortaram tudo que eu falei, Sartori. Tudo foi editado. Tudo. Eu sei. O que você ficou falando lá? Eu falei que o Bial fumava maconha. Pô, mas ele riu pra caralho. Ele se divertia comigo falando, que eu falei que eu gostava dele na época que ele apresentava o Baby. Pra mim, ele foi o melhor apresentador de Big Brother. Ele falou, pô, obrigado. Não, você tá exagerando. Eu falei, não, é porque você era legal apresentar porque você fumava maconha, né, pra apresentar. Aí eu ficava dando as coisas que ele falava, salve, bem-vindos à nave mãe BBB. Eu falei, claramente o cara tá chapado falando isso. E aí riram pra caralho. Só que o que eu fiquei puto, se eu vou lá na entrevista e eu falo isso do nada, eu sei que pode cortar, vão cortar. Sim. Só que teve a pré-entrevista e pediram pra eu falar isso. Não, o Bial vai amar, ele adora, Na pré-entrevista eu falei tudo, pode falar isso, pode não falar isso. Então eu fui muito armado, porque eu tava pensando, quero fazer piada e, mano, foda-se, vou fazer do Bial, pô, vai ser perfeito. E aí eu fiz, os caras pediram pra eu fazer, perguntei se podia, eles falaram, não só pode, como deve fazer, o Bial vai amar. Fiz, o Bial amou, riu e não foi pro ar. E aí tem um momento que o Ventura fala alguma coisa de maconha e fica sem contexto, que era um callback do que eu já tinha falado antes. Então não fez muito sentido. Então eu fiquei bem puto. A TV é uma merda, mano. A TV é uma bosta. Mas vocês são a primeira geração que não teve muito interesse pra TV, né? Foi uma coisa que eu senti também mudou. A nossa galera é muita bagulho. Eu só quero viver de stand-up, quero fazer stand-up, né? Eu acho que eu fui um pouquinho. Eu sou um pouco fora da curva dos moleques, porque os moleques sempre foi muito. Não, stand-up. Eu sou um cara que eu sou bem ansioso, eu quero fazer outras coisas. Eu gosto de criar coisa nova, né? Fazer projetos. Então, eu acho que eu fui o único que. Não que eu fui pra TV, talvez eu não fui, porque não teve também, nunca pintou nada pra fazer na TV, talvez eu teria ido. Mas eu sempre quis fazer outras coisas ligadas ao humor, que eu sempre fui muito fã de filme, série, então tem umas coisas. Tem até HQ eu já lancei, então muita coisa eu fiz que eu sempre tive vontade, eu vou lá e faço, porque eu acho que a comédia. Mas não teria feito nada disso se não fosse a comédia, né? Então, mas eu nunca deixei também de fazer stand-up, né? Uma coisa que a gente
pra quem não lembra, né? A gente fez o processo. Né? Grande série, grande Grande momento. série, uma série que é uma das únicas coisas que me reconhecem na rua até hoje é por causa do... Inclusive, Essa né, série. tem o roteiro do filme Isso prontinho, né? que eu Escrevendo queria- esse roteiro, né? Isso que eu queria falar, esse roteiro aí que você tem esse sonho de conseguir dinheiro público para esse Tá filme, que eu difícil. acho impossível. 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 Agora eu já acho também. Tem que fazer na raça. A gente escreveu o roteiro inteiro, né? Foi... Tá prontinho Tá- o roteiro. Tá prontinho. É uma boa história, tá bem Boa engraçado. história. Tá bem engraçado. Tá bem engraçado. Tá bem cancelável. Muito. Muito. Mas é um fechamento bom pra história, né? Cara, o bagulho da metanfetamina rosa era muito bom, né? É. A droga gay. Cara. Basicamente a história a premissa é a seguinte: o Dee, ele tá precisando de dinheiro por algum motivo. Aí ele começa a fazer droga. A primeira droga que ele quer fazer, porque ele é fã de Breaking Bad, é a metanfeita. Só que a receita dá errado e sai rosa, e ele não quer fazer porque ele não quer vender uma droga gay. É isso. Cara, esse filme ia ser maravilhoso. Pô, tem tanta coisa engraçada nisso. A gente precisa conseguir fazer isso um dia. Cara, eu acho que vai rolar esse momento. Eu acho que vai rolar. Mas eu tô com uma. Inclusive, eu aqui, ó, falar aqui. Vamos ver se a gente pensa alguma coisa. Eu tô a fim de fazer um especial de Natal do processo, porque eu acho que seria mais fácil fazer alguma coisa tipo mais escritório, não ter tanta externa, sabe? Tem um lugar que a gente tá fazendo a Peixão TV, que o cara tá fazendo a parceria e o estúdio, e tem uma parte lá meio de escritório que daria pra gravar ali. Então, eu ia até falar com vocês, pensar alguma premissa de Natal. Só que tinha que ter uma premissa legal pra valer a pena fazer. Interessante. Vamos Porque eu acho que, pensar. que é uma coisa que a gente grava em 2 dias, tá ligado? Interessante, E consegue ter um filme maneiro. Especial de Natalzinho. Especial de 50 Natal. minutos, né? É isso, é. Ué. Dá pra pensar alguma Dá pra coisa. fazer, dá pra É. fazer. Vamos, se tiver alguma ideia de premissa, alguma coisa assim que encaixe nos personagens, na coisa do processo que tem a ver. Super maneiro. Di, uma coisa que eu queria te perguntar é: você já disse em vários lugares e sobre ser processado, sobre seus cancelamentos. Eu queria saber os primeiros passos, um kit básico do comediante que ele é processado, cancelado. O que você acha que ele deve fazer? O que você acha que tá agora tem muito comediante que começa e ele já tá querendo ser cancelado. Eu acho também. uma bosta. Eu não acho legal ser processado, É, cancelado. Eu não acho maneiro. Que meu maior medo. Eu não meu ligo. maior medo Eu é não ser ligo. processado. Eu não ligo, mas eu não acho legal, porque eu perco dinheiro toda vez, é É, estresse, assim. Eu não me incomodo, mas a minha família sente. Tem gente que sofre quando acontece, pô, tá no balanço geral. Você acha que as pessoas que gostam de mim me conhecem, não ficam mal, ficam chateadas? Tem Eu, que dar eu explicação. acho engraçado. O dia que eu apareci no balanço geral, eu nunca esqueço que eu e o Alex, a gente combinou de assistir junto à noite. Eu não vi nada no ao vivo. Porque ele foi lá em casa, a gente comprou umas brejas e ficamos assistindo, dando risada. Você não ficou nem com um pouco de medo, assim? Não. De apanhar na rua, nem nada assim? Porque esse já foi meio que o último grande cancelamento. Eu sofri vários, então eu já tinha entendido como é que funcionava. Eu já tive na situação de... Eu já pedi desculpa por piada, eu já me expliquei por piada, já fiz nota falando qual era a intenção da piada. E aí eu percebi, depois de um tempo, que a única só tem uma coisa que funciona, é simplesmente ignorar. Então, quando dava esse bagulho de Suzano, eu sei, estão falando hoje do Suzano lá no Balanço Geral. Amanhã acontece outra bosta, ninguém tá nem aí. A real é que eles não estão nem aí pras crianças que morreram lá no coisa. Não estão preocupados, eles querem saber da audiência. Eles são sensacionalistas, é isso que eles querem, é que vai dar ibope. Então tá eu lá dividindo pauta com gente que bate na esposa, taca fogo em mendigo, os caras passando meu vídeo a tarde inteira, pô. E aí o Gotino, isso que a gente assistia e se divertia, que tinha momentos que a gente via que ele tava segurando a risada, pô. Tinha piada que ele fazia assim, não, isso aqui é um absurdo, as pessoas falam esse tipo de coisa, é um absurdo, ninguém... E aí ele fala, ninguém deveria consumir esse tipo de coisa, aí põe de novo na tela, ele ficava repetindo, tá ligado? Então os caras queriam fazer a bagunça e a gente assistiu, realmente esse de Suzano eu me diverti assistindo assim, porque eu sei que amanhã depois acontece uma bosta e ninguém fala mais. E o que aconteceu um dia depois ou 2 dias depois? O bagulho do Neymar da Nájila. Sim. E aí, pô, ninguém... Acabou, o de Lopes morreu ali, porque o Neymar é muito maior, a Nájila, o assunto ali, então virou... Por isso que eu sou muito fã do Neymar, não tem como não ser fã do Neymar, ele me ajudou a parar de ser cancelado. Mas eu acho que, assim, faz piada, alguém tá puto, cancelado, tá sendo processado, só ignora. Eu acho que sempre ignorar é a melhor situação, não responder. Eu já sei, meu posicionamento é fazer a piada, acho que dá pra fazer humor com qualquer coisa, qualquer assunto, eu acho que dá pra fazer piada com tudo, então eu não fico julgando não quem faz a piada, se é pesada, não. Eu já fiz muita piada escrota, né? Então eu acho que tem que fazer piada com tudo e quando estão cancelando tão putos, eu não ligo, só ignoro, porque eu sei que É que passa. tem muita onda. O segredo é ignorar. Tem muita dessa... É que na sua cabeça, no seu mundo, no seu universo,
parece que só estão falando disso. Na sua bolha é um bagulho muito grande. Que, tipo, amigo manda mensagem, parente manda mensagem, os comediantes falam, ei, tá bem, precisa de alguma coisa. Então parece que é um bagulho muito grande. Você sai na rua, ninguém faz ideia. As pessoas mandam mensagem, falam, vou te matar, não sei o quê, se eu trombar, as pessoas vão e tiram foto. Você sai na rua normal, não mudou nada, tá ligado? Então, na sua bolha parece uma coisa grande que o mundo inteiro sabe, mas ninguém faz ideia, ninguém se importa, na real, com o comediante, né? Eu já vi. Ninguém se importa mesmo, né? Eu já vi o Joe Rogan falando quando ele faz alguma merda, assim, ele só desliga o celular por 3 dias e vai brincar com a filha dele. É isso, ignora, é a melhor coisa. Um sonho que eu tenho um dia, é difícil, né? Que o nosso meio exige as redes sociais. Eu queria muito sair de todas, assim. Eu não gosto, eu acho chato. Eu preferia viver a vida com outras coisas, sabe? Tem um cinema agora em casa, não tem porque eu ficar no celular, no Instagram, se eu posso ver um filme no meu cinema, assistir uma série. Então, eu tô tentando ficar menos na internet, mas eu queria mesmo um dia, de fato, assim, que o bagulho andasse de um jeito que eu não preciso nem ter no meu celular a rede social e, tipo, alguém posta pra mim, se precisar postar as coisas, tem alguém cuidando, sabe? Eu não acho maneiro, não. Dizem, tem uma teoria que eles falam que o comediante... ele tem a idade que é o tempo de comédia que ele tem. Então, agora que os comediantes estão começando a amadurecer, sabe? Sim, provavelmente. Tipo, agora, maior de idade, né? Agora que você está chegando perto da sua maioridade. Você está com 16 anos de comédia. Você sente que algo mudou, assim, nesse... Você acabou de lançar um especial, né? O Rei do Humor Pardo. Sim. Você o que vem agora? O que você sente? O que você está buscando na sua comédia agora? Cara, uma coisa que eu me encontrei nos últimos anos, que eu fiquei 4 anos sem gravar um especial, foi bom porque eu fiquei muito tempo meio desencanando daquela loucura que era fazer vídeo toda semana. Aí você gravava um especial, já tinha que ter metade do outro escrito para já começar a rodar, sabe, voltar nas praças com outro show. E aí eu meio que falei, mano, quer saber? A partir de hoje não tem mais nome, só vou fazer um solo. Show do dia. Eu falo o que eu tenho vontade na hora que eu quero falar e eu não fiquei muito preocupado, preciso gravar um material, então eu tive tempo para trabalhar material, abandonar, depois voltava naquele material. Então foi uma fase que eu curti, sabe? Porque principalmente a época da fila de piadas, tanto que o ano passado foi a tour da volta da fila, porque quando a gente fazia gravando ali, quando deu a pandemia, eu vi que o bagulho viralizou de novo na pandemia, né? Todo mundo em casa, a galera ficou maratonando. Eu percebi que eu não... Chegava muita mensagem, eu percebi que eu não curtia aquele momento, sabe? Que era tanta tensão ali. Chegou o ponto que a gente não tinha mais gaveta. Aí tinha lá no sábado, no Santo Agostinho, se não acertar a gravação, hoje não tem vídeo na quarta. Na nossa cabeça, não tem vídeo na quarta. Semana que vem o teatro não lota. As pessoas vão parar de ver o vídeo. Acabou o mundo. Acabou não era assim, mas na nossa cabeça, a gente não sabia nada. E às vezes, tipo, teve um dia lá que foi o Porchat de convidado. Que a agenda do Porchat é impossível. Teve um dia que ele conseguiu ir. Então, se não gravar o vídeo com o Porchat não der certo, não vai ter nunca mais esse vídeo. Então, era essa expressão, essa responsa, foi tenso, assim. Eu confesso que eu não me diverti tanto. Foi mais no bagulho na obrigação do trampo. E aí, tanto que foi legal fazer a tour do ano passado da Volta da Fila, porque eu fiquei mais relaxado. Falava o que queria lá na hora, na fila, o tema, foda-se, era muito de boa. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, o que mudou é que eu entendi, não sei se é a certeza absoluta, mas eu entendi como funciona, assim, mais ou menos. Por exemplo, eu sei qual piada que eu posso postar que pode dar um BO. Aquela ali pode dar um processo, aquela ali pode dar ameaça de morte, aquela ali... vão só ignorar. Essa aqui vai ter a gente xingando no Instagram. Eu consigo já ter um balanço, porque eu já fiz tanta coisa, já falei tantos bagulho, que eu realmente chutei o balde do limite para ver até onde eu podia ir. Eu entendo, falei, igual o meu especial, tem coisa ali que é um momento diferente da internet. O meu YouTube tava morto lá, o canal. Mas eu sei que tem assunto ali que pode dar BO. Mas eu botei sabendo que isso pode acontecer, né? Antes eu só fazia e jogava, agora foi tudo consciente, né? Eu acho que eu faço as coisas com mais consciência, porque, perdi grana, igual você fala de processo, não é maneiro. Eu já teve processo, Suzano, já paguei 50 pau num processo, cara. Você acha que eu trabalho, quero dar 50 mil porque eu fiz uma piada? Tipo, não é que eu me arrependo da piada? Não, mas hoje eu não faria aquela piada na internet, que eu sei que eu posso perder 50 mil naquela piada, entendeu? Sim. Então, tem o bagulho que eu... Por exemplo, preciso botar uma piadinha pesada, que tem gente que fala, clichêzão. Eu sei que se eu falar da Suzane, do Nardoni, do goleiro Bruno, eu consigo fazer uma piada pesada e não dá 0 BO. Não tem BO ali. Não tem como eu ser processado ou ser ameaçado de morte.
Agora, tem assunto, se você falar de PCC, falar de funk, de pagodeiro, tem coisa que você pode fazer piada e esse cara pode te matar por conta disso. Vai te ameaçar de morte. Eu sei que tem assunto, entendeu? Polícia, não é legal fazer piada. Postar, porque, tipo, eu vou fazer a piada, eu sei até onde, o que pode dar aquilo, entendeu? Essa é a diferença, agora eu sei. E aí eu faço se eu quero ou não. Eu acho que eu tenho mais noção do que pode dar BO e o que não pode. Que é um dos pontos que pesou nesse lance do Léo Lins, né? Que ele sabe também. Esse ponto ele sabe que pode dar BO. E aí essa é a diferença minha entre eu e ele, assim, porque eu sei que ele é um cara que eu não tenho essa energia que ele tem, por exemplo, quando teve uma vez que deu um cancelamento, cancelaram um show meu, Barueri. Não vai, os caras não querem que você faça show aqui. Quer ver outro lugar? Eu falei, não, vou ficar na minha casa. Não, cara, obrigado que não vai. Lugar, essa é energia. De plástico. Vamos na bicicletaria do Zé fazer o show, porque eu quero fazer meu show. Eu não tenho essa energia. Eu sou preguiçoso, eu sou um vagabundo, não gosto de trabalhar, eu sou preguiçoso. Então, se eu tenho qualquer possibilidade de poder ficar na minha casa, não, então querem lá, tá bom. Vocês não me querem lá, tá bom, então eu não vou ficar na minha casa. Então eu tenho esse lance, tipo, coisas que já aconteceram com o Léo, aconteceu comigo, e muita gente nem sabe, porque, mano, eu sabia que poderia acontecer, eu não quero, eu não sou o perfil de ficar lamentando isso, entendeu? Eu fiz, eu acho que eu tenho que responder as coisas que eu faço. Eu não acho que o Léo tá errado de fazer, eu acho que ele tem todo o direito de fazer, mas ele sabe também que pode dar esses BO, né? Tipo, bagulho de cortar o especial dele da internet. Eu já tive o meu quadro lá, o Piadas pra Família, foi a coisa que mais deu audiência que eu fiz até hoje. Tinha um vídeo lá de 1 hora, da primeira temporada completa, tinha mais de 1 milhão, assim, menos de um mês, o bagulho. Então, um monte de coisa ali, eu tive que tirar aquilo que o Ministério Público obrigou que eu tirasse. Tanto que, além de tirar aquilo, eu tive que tirar piadas de especial antigo, que foi de piada capacitista, né? Foi a acusação de capacitismo. Tive que tirar um monte de piada que os caras assistiram, ó. Tem um vídeo tal, especial, tal, minuto tal, ele cita tal coisa, tem que tirar isso aí do ar. Eu tive que tirar, claramente censurado, pô. Eu tive que tirar os bagulhos. Só que muita gente nem sabe que eu não fiquei, tô sendo censurado, que merda, minha vida. Não sei, eu tô nem aí, pô, tá bom, não faço mais, vou fazer outra coisa. Então eu sempre tento ver o copo meio cheio, sabe? Não posso mais fazer isso aqui. Por conta disso saiu a série. Fiz a série, fiz o podcast, consegui me dedicar mais tempo. Então, eu fui achando outros caminhos, outras coisas, sabe? Porque eu não tenho essa energia de brigar pra caralho. Nossa, tá no balanço geral, vou fazer um vídeo reagindo. Que eu sei que ia dar muita audiência. Eu faço um vídeo reagindo ao balanço geral. Eu falo, mas não quero, eu quero que isso aí morra esse assunto. Eu sei que se eu ficar quieto 2, 3 dias, não estão mais falando disso. Né? É perfil de pessoa, né? Tem gente que gosta de viver em guerra, assim. Sim. Eu também. Eu tenho a alma de um cara de 60 e poucos anos, né, mano? Eu quero ficar na minha casa, bater minha punheta, ver meu filme. É isso, não vou te atrapalhar. Então vá lá para sua casa. Ver seu filme. Eu queria fazer um solo que chamasse. Que eu acho que as 3 maiores. Eu já te falei as 3 maiores invenções. Devo ter já te falado, com certeza. As 3 maiores invenções da humanidade, pra mim, na minha opinião. Que é o café, a punheta e a gordofobia. São as 3 maiores invenções da humanidade. Não necessariamente nessa ordem, depende do momento, às vezes os 3 juntos, que é muito. Quem nunca tomou um cafezinho enquanto batia uma assistindo um vídeo de gordas caindo no chão? É maravilhoso. Você nunca fez, faça. É muito. Eu queria fazer um solo um dia que chamasse Café, Punheta e Gordofobia. Acho que é um bom nome de show. É isso. Muito obrigado, Di Lopes. Valeu, certo. Se tiver algum recado aí, sigam o Di Lopes nas redes. E se você gostou desse episódio, comente aí, ó. Café e gordofobia. Não, só café. Café, punheta e gordofobia. Não, só café, só café. Cafezinho eu já tomei, agora você já sabe o que tá faltando. Muito obrigado, gente. Valeu! Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Você não tava vindo pra cá?